iniciar essa fase de agora, que é uma fase de uma espécie de mini curso, oficina de dados, bate-papo, o que vocês acharem melhor, mais confortável. Quem estiver mais sendo profissional pode falar, eu estou fazendo ali um curso intensivo em ciência de dados, né? Quem quiser uma coisa mais relaxada pode falar assim, eu fui ver uns caras lá falar algumas bobagens. Quem tiver computador, como eu disse, eu acho que pode ajudar, porque também pode replicar alguns processos que a gente vai ensinar aqui. E esse projeto, né, essa ideia está um pouco, digamos que, acompanhando uma proposta que nós do Projeto Memória, né, eu, Matheus Ribeiro, João Gouveia e o Denis Gonçalves, que são pesquisadores do Projeto Memória, atividades que nós realizamos nos últimos anos dentro do Projeto Memória e técnicas que a gente utilizou durante as pesquisas do Projeto Memória para construir o acervo do Projeto Memória que vocês puderam ver mais cedo. E que a gente, com o passar do tempo, pensou, poxa, seria legal se a gente compartilhasse um pouco dessas plataformas, um pouco da metodologia que a gente aprendeu a utilizar, para que todo mundo, né, aqui do Instituto ou fora do Instituto, todo mundo que viesse, né, que estivesse presencialmente, pudesse então aprender um pouco e, quem sabe, pensar, olha, eu acho que essa plataforma que eles mostraram, ou então essa técnica que eles utilizaram para fazer o acervo, pode ser que isso pode ser utilizado na minha pesquisa, eu posso incorporar isso no meu trabalho, né? Então é um espaço aqui da gente aprender junto, também socializar com vocês agora vão ter também um pouco mais de espaço de diálogo com a gente a partir de dúvidas que tiverem durante o decorrer, mas a ideia é justamente fomentar a partir desse espaço aqui a socialização de plataformas, de métodos, de técnicas de pesquisa que nós aprendemos nos últimos anos durante o Projeto Memória. A ideia, então, né, é de uma oficina de ciências de dados, na pesquisa histórica em ciências sociais. Alguns desses dados, principalmente a primeira parte da apresentação que eu vou estar fazendo aqui, eles não são dados específicos ou típicos do estudo de ciências sociais. Como vocês vão notar, eu vou ensinar para vocês a usar algumas plataformas de indexação de dados bibliográficos, né? Principalmente a Web of Science. Vou até fazer uma perguntinha. Alguém aqui conhece o Web of Science? Quem conhece, levanta a mão. 2 pessoas, 3. Desses 3, alguém já usou o Web of Science? 2 pessoas, né? Então é bom porque nem todo mundo conhece, então vocês vão estar conhecendo boa parte pela primeira vez, né? A Web of Science, eu vou mostrar alguns detalhes, ela tem uma série de limitações para a pesquisa histórica, mas não deixa de ser uma plataforma que pode ser utilizada para isso, mas ela pode também, eu acho que isso é um foco bastante interessante para quem está aqui no curso, ser utilizada para revisão bibliográfica, que compõe qualquer estudo científico, na área de ciências sociais ou em qualquer área de conhecimento, de maneira geral. Eu vou explicar isso para vocês, por que existem essas limitações e qual a característica dessa plataforma. Né? Vou falar sobre a Web of Science, um pouco da Scopus também e um pouco desse universo. Depois o João vai falar da plataforma da Hemeroteca, né, João? Que é uma plataforma que nós mostramos na primeira parte do seminário, que é voltada à pesquisa de jornais. Né? E também ele vai mostrar para vocês a plataforma do Sistema do Arquivo Nacional, que em grande medida, pelo menos nas nossas buscas, tem muitos arquivos vinculados a órgãos da ditadura, órgãos de espionagem, coisas desse tipo, porque são dados do Arquivo Nacional vinculados a instituições do próprio poder, né, do próprio Estado. Então esse material ele é muito bom para isso, então quem está interessado nesses debates, o João também vai trazer a plataforma do Luciano. E o Denis vai fazer uma apresentação para vocês, mais geral também, sobre processos de raspagem de dados, a importância da raspagem de dados, alguns mecanismos de sociologia digital que existem hoje em dia, que é um campo bastante emergente, mas extremamente importante, né, a sociologia digital, a ciência de dados, e que podem ser utilizados como um todo em qualquer pesquisa, né, e que pode, digamos assim, talvez hoje, pelo pouco tempo, vocês vão ter primeiramente uma sementinha plantada. Né? Nosso objetivo aqui é plantar uma sementinha e talvez, assim, no coração de vocês, na cabeça de vocês, vai florescer ideias, né? vai deixar vocês um pouco inquietos para pensar possibilidades das pesquisas de vocês. Então a gente vai fazer essa estrutura da oficina. Ao final, vocês fiquem à vontade para fazer perguntas. Durante o processo também vocês podem fazer perguntas. E vou lembrar também que tem lá no sistema das inscrições do evento, tem uma partezinha que você clica no quebra-cabeças, a gente pode até mostrar no final aqui da apresentação como faz, que é onde você se inscreve especificamente nesse mini curso.
né, para que vocês tenham acesso a um comprovante específico do minicurso. Então, quando acabar a nossa exposição, a gente entra naquela plataforma da inscrição e a gente mostra para vocês como faz a inscrição especificamente no minicurso. Precisa montar aqui a cabeça para você. Precisa montar e desmontar. 500 peças. E algumas se perderam. Tá? E a nossa monitora Poliana Esmeralda, que é doutoranda aqui no nosso departamento, vai fazer uma apresentação. Gente, eu vou passar a lista, tá? Quem não se inscreveu no site, tem uma lista aqui para vocês colocarem nome e e-mail, tá? Quem se inscreveu está na listinha. Bom? Que faz parte do quebra-cabeça, essa primeira peça. Faz parte do quebra-cabeça. Então a gente vai poder iniciar aqui a nossa apresentação. Eu vou fazer a parte que eu vou apresentar aqui para vocês é sobre algumas plataformas de pesquisa bibliográfica que são úteis para pesquisa em bibliografia, para revisão, principalmente revisão sistemática ou revisão de literatura de uma maneira geral, mas que também podem ser extremamente úteis para aqueles interessados em compreender um campo de conhecimento e compreender o desenvolvimento, principalmente nos últimos 25 ou 30 anos, do seu campo de conhecimento. O que eu estou querendo dizer? Mateus, eu estudo relações de gênero. Essas ferramentas que eu vou mostrar para vocês é um bom caminho para vocês começarem a compreender o que o meu campo fala. Porque para qualquer pesquisador, para qualquer cientista social e cientista em geral, na verdade, um dos fundamentos da produção de conhecimento e da produção científica é que o cientista compreenda a natureza do campo, quem pertence ao campo, o que esse campo produz, para aí o pesquisador observar a sua pesquisa, a sua proposta de pesquisa e imaginar e refletir o que eu posso contribuir a essa comunidade acadêmica. Né? A produção dentro do campo de relações de gênero tem um perfil, do campo de sociologia da violência tem outro perfil, do campo de teoria social tem outro perfil, e todo pesquisador que quer contribuir dentro das ciências sociais a um campo, a uma comunidade de pessoas que pesquisam, que é isso que a comunidade científica é, né? Deve compreender a natureza do espaço onde está contribuindo, o perfil desse espaço e, a partir daí, pensar como pode dar uma contribuição, dar um produto a essa comunidade científica. Né? As plataformas de indexação de dados, as plataformas de pesquisa bibliográfica, né, que embasam os chamados estudos bibliométricos, né, que são estudos a partir de bibliografia, elas são excelentes instrumentos para fazer esse tipo de busca, de compreensão do campo, de forma um pouco mais sistemática. Por isso que, como eu disse, elas são muito utilizadas pelos pesquisadores que buscam fazer o que chamam de revisão sistemática de literatura. Né? Ou seja, nos nossos trabalhos, né, uma iniciação científica, uma monografia, um mestrado, um doutorado, sempre tem aquele capítulozinho, aquele momento do trabalho que a gente vai falar bem assim, o que as pessoas disseram até agora? Né? Quando estão falando de cotas raciais, quando estão falando de infância, de primeira infância, quando estão falando de ações afirmativas, o que elas falaram até esse momento? Como que mudou no tempo que falaram? Né? Isso geralmente é feito pela gente de uma forma nas ciências sociais mais artesanal. Né? A gente muitas vezes pergunta para o nosso professor, você pode indicar alguns textos, alguns livros importantes dessa área? E aí o professor te passa uns livros fundantes e a partir desses livros a gente vai meio que destrinchando, digamos assim, quem são os principais personagens, os principais textos, os principais artigos que precisam estar no nosso material. A gente muitas vezes busca essas plataformas para dar para a gente uma busca, digamos assim, menos enviesada, menos orientada pelo que um professor X ou aquele está falando, ou seja, tentar perceber e compreender o campo de uma maneira mais ampla. Né? Essas plataformas, o que elas fazem? Né? E aqui eu vou falar sobre 4 delas inicialmente e depois vou mergulhar sobre uma mais especificamente. Eu vou estar falando da plataforma Cielo, Cielo Brasil, né? A plataforma Scopus, que pertence a Eusébio, a plataforma Web of Science, que pertence à empresa Clarivate, e a plataforma Google Acadêmico. Isso faz parte da trilha sonora da exposição. Por quê?
por que esse som, né? Por que esse som, digamos assim, tão incisivo e desconfortável? Porque essas plataformas, grande parte delas, é financiada por empresas, né? Ou seja, essas plataformas não são públicas, né? E, por exemplo, a plataforma da Scopus, a plataforma da Web of Science, a CAPES, no caso brasileiro, é que faz uma compra dos serviços dessas empresas. Então, toda vez que a gente acessar o Web of Science, toda vez que a gente acessar o Web of Science, saibam que uma instituição pública brasileira está pagando uma grana preta, né, para organizações internacionais com extrema capacidade de organização de arquivos e sistematização de dados, né? Ou seja, isso não é gratuito. É gratuito para a gente, digamos assim, que acessa esse material, mas isso foi pago por uma empresa. Então, por isso essa parte da trilha sonora, né, para deixar vocês assim, mostrar a gravidade dessa situação do capitalismo acadêmico. Isso posto, eu vou falar sobre todas essas plataformas, né? Elas organizam informações sobre produção de livros, artigos, capítulos de livro e publicações em congressos, coisas desse tipo, do campo científico de maneira geral. Então cada uma delas, ao seu modo, do seu próprio jeito, vai organizar informações sobre quem é o autor fulano, onde ele está publicando, qual é a revista que ele está publicando, qual a língua que ele está publicando esse material, qual o resumo desse artigo. Então elas criam grandes bases de dados que organizam, que alinham informações que nos permitem observar e que nos permitem capturar informações sobre a produção do campo acadêmico. Então elas são organizadores de fontes bibliográficas, ou seja, de fontes de informação da produção do conhecimento, né? Só que elas têm diferenças, né? A gente, cada uma, para puxar dados, para analisar dados de cada uma dessas plataformas, a gente usa fontes distintas e elas têm caras distintas nos seus produtos também. Vou falar aqui da primeira, da Web of Science. O login na Web of Science é a partir do Periódicos CAPES. E no Periódicos CAPES, para fazer o login, e eu vou mostrar para vocês como faz, vocês têm que entrar com um e-mail institucional, né? Vou fazer uma pergunta geral aqui. Quem aqui tem o e-mail institucional da UNB? Boa, muito bom. E lembra da senha? Alguns sim, alguns outros não. Faz parte da minha cabeça. Mas isso é importante porque eu passei muito tempo no curso, acho que no mestrado, que eu fui descobrir que tinha um negócio chamado e-mail institucional. E todo o acesso à plataforma Periódicos CAPES, tudo que a CAPES paga, que a gente tem direito, que a CAPES já pagou, é feito a partir do que chama de acesso café dentro da plataforma CAPES. Então você tem que fazer um login usando o seu e-mail institucional, aqui o e-mail @unb, e a senha do seu e-mail @unb. Então a Web of Science e a Scopus, né, essa número 1 e número 2, elas utilizam esse login institucional. Então para entrar nelas a gente vai por esse caminho. A Cielo é dentro da própria plataforma Cielo, né, é aberto, ou seja, se você vai fazer um levantamento utilizando especificamente a plataforma da Cielo, você pode entrar lá e sem login institucional capturar os dados, as informações que você quer. E no caso do Google Acadêmico, que a gente não vai utilizar aqui hoje, a gente utiliza um software chamado Publish or Perish, né? Ele é um software que consegue fazer uma raspagem de dados, a partir do Google Acadêmico. Porque imagine, quem aqui conhece o Google Acadêmico? Levanta a mão também. Porque a gente procura nossas fontes, né, nossa bibliografia. Quando a gente busca no Google Acadêmico, tipo assim, se você coloca uma saúde indígena, vamos supor, vai aparecer vários artigos, né, na ordem que o Google Acadêmico estipula, sobre saúde indígena. E aí, como o Denis estava falando mais cedo, você quer olhar um artigo, você vai lá e clica e abre. Você quer olhar 2, você clica e abre. Quer 3, você clica e abre. Mas se eu quiser olhar 100? Mas se eu quiser olhar 200? Se eu quiser comparar 100 e 200 por motivos diversos, né? Fazer uma pesquisa bibliográfica mais ampla, aí a plataforma não vai te dar, né? Então, no caso do Google Acadêmico, ele transforma essa busca via Publish or Perish, né? Via esse programa, que é também feito por uma empresa, que inclusive Hazen, eu acho, né? Uma empresa holandesa. Ela tem uma metodologia para buscar e para raspar os dados do Google Acadêmico, né? Então, assim, todas as 4 plataformas aqui vão permitir que a gente busque dados sobre um determinado campo, a partir de determinados buscadores, e organize esse material em formato planilha, né? Porque
que a gente vai querer gerar com isso tudo aqui no final? No final a gente quer gerar uma base de dados, no final a gente quer gerar uma planilha que organize de forma sintética, estruturada, o começo da nossa pesquisa sobre um determinado tema. Né? No caso, como eu ia dizendo, o caso do Web of Science, ele precisa do login institucional pelo periódicos CAPS. Ele é uma plataforma interessante, na minha opinião, a melhor para ciências sociais, porque ele tem uma menor desigualdade entre ciências humanas exatas, porque, em geral, essas plataformas, até com mais corpos, colocam muita publicação em muita revista, em muitos materiais, por exemplo, de ciências exatas e bota pouca coisa de ciências humanas. Então a cobertura do Web of Science é muito maior. Outra coisa, boa parte dos artigos de brasileiros, né, em português está na plataforma Cielo. E você consegue buscar os dados dessas publicações pela Web of Science e não consegue buscar tanto pela Scopus, porque a Scopus não tem o acervo da Cielo. A Web of Science tem um acervo específico da Cielo que você consegue buscar só as publicações de brasileiros dentro das revistas brasileiras, ou melhor dizendo, as revistas em português e em espanhol. Né? Ou seja, ela abarca melhor artigos em português. Né? Ela tem uma grande diversidade de classificadores, as colunas, ou seja, ela tem o resumo do artigo, o título do artigo, o endereço profissional de quem publicou, as referências, ou seja, aquilo que a gente bota lá de referência bibliográfica no final do artigo, tem na plataforma também, então você consegue estruturar numa base de dados todas as referências dos 1000 artigos que você está procurando de um determinado tema, né? E tem o acesso a resumos, que é muito importante, porque muitas vezes a gente quer olhar os resumos para fazer uma triagem, o que você vai ler, o que você não vai ler, né? Qual é a cara desse artigo, qual é a cara desse outro artigo, e muitas vezes você não consegue fazer isso só com o título do artigo, então o resumo ajuda muito. Então para mim o Web of Science é a melhor para a gente em ciências sociais, e por isso que eu vou mostrar como mexe na Web of Science. Mas falando das outras, por exemplo, a Scopus é boa, ela tem umas visualizações internas que você já consegue ver alguns gráficos, já consegue ver algumas coisas, mas ela não tem tantos artigos em português e tem uma representação, uma subrepresentação das ciências humanas. Né? O Cielo não tem resumos, né? Então a Cielo é aberta e tudo mais, tem bons artigos, tem os artigos em português e em espanhol, cobre bem a produção científica brasileira, mas não fornece o resumo, então você vai criar a base de dados, mas você não vai ter o resumo de cada artigo. E o Google Acadêmico não oferece também o resumo completo. Você precisa filtrar melhor, porque como vocês sabem, o Google Acadêmico pega de tudo. Então pega desde um artigo que está publicado numa revista boa, até um paper que uma pessoa apresentou num congresso pequeno, uma coisa assim. Então você às vezes precisa fazer uma filtragem maior do que você quer ali. Mas ele é mais abrangente também. Então o Google Acadêmico vai pegar tudo. Você não vai precisar reclamar que o Google Acadêmico não tem, tipo, a revista, sei lá, a micro-revista de uma universidade pequena do interior do Brasil. O Google Acadêmico vai conseguir chegar lá, mas ele não vai te dar resumo, não vai te dar uns materiais tão bons, e você vai precisar usar esse programa Publish or Perish. Né? Então quem quiser anotar, quiser olhar depois isso, é uma boa. Então, dito isso, né, falado sobre isso, a gente pode ir para essa questão do Web of Science. Né? Então eu vou entrar aqui na plataforma do Periódicos CAPS, vou mostrar para vocês como entra no Web of Science, vou utilizar alguns buscadores para fazer uma busca de levantamento bibliográfico e vou trazer esses dados para uma planilha e mostrar como vocês podem organizar depois isso na planilha e classificar esse material ao sabor e ao interesse de vocês. Né? Tá tudo claro, gente, até o momento? Então, vamos lá do zero, eu vou tentar ser bastante minucioso para que todo mundo me acompanhe. Eu sei que nem todo mundo está com notebook, mas beleza, eu vou devagarzinho porque vocês vão entendendo. Entro aqui no Google, coloco Periódicos CAPS no Windows. Né? Primeiro link que aparecer, você vai clicar e aí vai vir para essa plataforma aqui que vocês estão vendo. Né? Aí, para vocês fazerem, aí vocês têm que fazer o login institucional dentro do Periódicos CAPS, que é o chamado Acesso Café, que você faz da sua casa, você não precisa estar na CAPS ou estar na UNB para fazer isso, ou em qualquer outro lugar. Você pode fazer o Acesso Café. Então você vai clicar aqui, e vai clicar aqui em Acesso Café. Se não me engano, quando você está usando o Wi-Fi da UNB, você já consegue acessar sem login. Né? Mas se você estiver na sua casa sem o login da UNB, você tem que fazer esse login institucional com o e-mail institucional. Entrou aqui no Acesso Café, você vai colocar o nome da sua instituição. No caso aqui é UNB, né? Universidade de Brasília. Coloquei a minha universidade, entrei, e aí vai aparecer o lugar para você colocar o seu e-mail
e a sua senha. Como eu, neste momento, não estou vinculado como estudante ou professor ou qualquer coisa que seja, sou intruso nessa instituição, eu não estou com o meu e-mail institucional, digamos assim, eu não tenho e-mail institucional nesse momento, eu tinha, mas não tenho mais. Eu pedi para uma grande amiga, minha amiga Laila Jorge, que é cantora, inclusive, cantora e compositora, acabou de lançar um álbum, vocês podem pesquisar, um álbum muito bom, lançou no Cine Brasília, inclusive. Ela me deu o login e a senha dela, então vocês estão vendo aqui lailajorge.com, e etc. E eu vou entrar usando o login dela. Ou seja, quem não tem, às vezes tem um amigo, tipo o João, que também não tem, né, João? Mas eu tenho um amigo, mas tem um amigo que tem. Exato. Eu mesmo estou logado no Wi-Fi daqui, não estou, eu estou usando o link de um amigo que você me falou. Beleza. Cliquei lá, estou logado, eu estou já fazendo um acesso café no Periódicos Caps. E aí você vai aqui na busca, que é o que você procura, né? E eu vou colocar aqui o Web of Science. E aí ele vai, a partir dessa busca, mostrar todas as bases de dados ou coisas do tipo que dentro da plataforma do Periódicos CAPES aparece, eu tenho vinculação com a Web of Science. Agora a gente solicita, né, a gentileza da internet de cooperar com a gente. Pronto, maravilhoso. Apareceu aqui o primeiro, ó, não, esse aqui é o do Cielo, não é esse News aqui também não é. E tá aqui, ó, Web of Science, coleção principal. E é aqui que a gente vai entrar para chegar na plataforma. Então a gente clica aqui em ver no editor e nós vamos então ser direcionados a partir do nosso login individual para a plataforma da Web of Science. Chegamos a ela. Primeiro ponto para fazer a pesquisa, tem vários tipos de pesquisa possíveis. Você pode fazer primeiramente pesquisa ou por documentos ou pesquisa por pesquisadores, né? Tem ali, ó, Documents e tem aqui a opção Researchers, né? Então se você quiser pesquisar, cara, eu quero pesquisar só o pessoal aqui da UNB. Então você faz a listinha lá de qual é o nome de todos os professores da UNB e você vai botando aqui. O Researcher vai um por um e você vai extraindo os dados de todas as publicações da Sayonara, da ID, do que seja. Quer comparar um departamento com o outro, você pega a lista dos outros e puxa toda a publicação desse pessoal e você depois compara, né? Então tem essa opção de você pesquisar especificamente sobre os researchers, mas aqui a gente está procurando documentos, porque a gente está vai pesquisar por um tema, digamos assim, toda a produção que tem na base de dados do Web of Science, a gente vai querer ver a produção em geral e não de um autor só, né? A gente quer documentos, artigos e tudo mais que tenham a nossa palavra-chave. E aqui tem uma série de bases de dados possíveis. Ele dá para a gente a opção de pesquisar em todas as bases de dados, que vai dar muita informação para a gente, mas não vai dar referência bibliográfica, né? A gente tem o Core da Web of Science, que é um grupo de bases de dados específica da Web of Science, mais fechado. Current Contents, cada um tem um perfil, eles falam que a periodicidade, Data Citation Index, Grants, tem uma base de dados coreana aqui, Policy, Preprint, ProQuest, Cielo. Então quem está procurando textos em português, aqui a Cielo é a melhor opção e assim sucessivamente, né? Então a gente vai escolher qual base de dados que a gente quer. Deixa eu ver aqui qual foi a que eu escolhi. Eu acho que foi a geral, né? Então eu vou aqui em Web of Science Core Collection, ou seja, a de centro, que ela junta, é a mais central da Web of Science, é onde eles têm mais informação, e eu consigo todas as informações que eu quero aqui. E eu vou escolher aqui, nessas várias opções, que tipo de... onde eu quero buscar uma palavra-chave. Então eu tenho uma palavra-chave que no meu caso, eu quero estudar ações afirmativas no ensino superior. Vamos supor, eu pesquiso cotas e tudo mais, quero entender o papel das cotas na universidade, a influência das cotas e coisas do tipo. Então eu vou buscar o termo ensino superior em inglês, porque como a maior parte desse material está em inglês, eu preciso colocar Higher Education, né? E eu busco também a palavra Affirmative Actions, né? Também em inglês dentro dessa busca. E eu vou escolher onde eu quero buscar essas palavras-chave. Essa primeira busca, né, essa primeira coluna aqui vai me dar opções. Por exemplo, all fields, ou seja, em todos os lugares do artigo, você quer que eu busque? Você quer, em tópico, que é só título, resumo, palavra-chave
e informações mais centrais, mais detalhadas? Você quer apenas no título do artigo, ou seja, eu só quero artigos que no título falem de ações afirmativas em ensino superior? Você quer procurar pelo número do autor, pelo número da revista, ou seja, eu quero estudar como que na Revista Brasileira de Ciências Sociais o debate sobre ações afirmativas se desenrolou no tempo, ou o que tem sido debatido nessa revista. Então aqui eu primeiro escolho onde eu quero buscar. No caso aqui, por exemplo de vocês, eu vou colocar topic, que eu vou buscar as minhas palavras-chave então, no título, no resumo e nas palavras-chave dos artigos. Né? Feito isso, eu vou entrar nos operadores de busca. Né? Então eu vou botar aqui Higher Education, né, que é ensino superior, e Affirmative Actions. Eu acho que, não sei se está escrito corretamente, meu inglês não é lá essas coisas não, viu pessoal? E aí eu vou apertar aqui no botão de busca e vai me dar todos os resultados. Vamos lá. Eu acho que eu escrevi Affirmative Actions errado. Deixa eu ver qual buscador aqui. Ah não, esse aqui eu fiz pelo Cielo, perdão gente. Eu não vou botar no Core, eu vou botar apenas na base de dados do Cielo Station Index, para a gente buscar só em português, só os artigos de, digamos assim, brasileiros. Então, vamos colocar aqui, entre aspas, ensino superior and ações afirmativas. Beleza, e coloco aqui search. Ele me deu aqui então 95 artigos que ou no título, ou no resumo, ou na palavra-chave citam tanto o ensino superior quanto a palavra ações afirmativas, juntas. Né? Ou seja, não me interessa só ensino superior ou só ações afirmativas, me interessa elas juntas. Se eu tivesse pegado uma mais geral, daria muito mais resultado. Então, se eu mudar, o buscador que você utiliza vai te dar mais informações. Né? Então, depende do que você quer, de que tipo de buscador você está utilizando. Então, aqui você já tem um pouco assim, de quais anos que ele tem informações. Então, tem informação aqui desde 2003, tem artigos que utilizam esses marcadores. Você vai escolher um tipo de documento, se é um artigo de pesquisa, se é um review, ou você pode pegar tudo. Você pode separar por categoria também, de tipo assim, só quero o pessoal da produção da sociologia, ou só da educação, ou só de saúde, por aí vai. Afiliações e por aí vai. Eu aqui não vou fazer nenhum tipo de, digamos assim, diminuição do filtro. Eu vou pegar todas as informações que ele buscou usando esses dois buscadores. Né? E aí, para fazer isso, então, eu tenho que clicar aqui em Export, que eu vou exportar esse material, e escolher aqui a opção Tab Delimited File, ou seja, é uma planilha delimitada por colunas, né? Ou seja, ele vai gerar para a gente uma planilha que a gente vai querer todas as entradas, né, de 1 a 95, e a gente vai pegar o registro completo, ó, Full Record and Cited Reference, que é todas as referências citadas pelo autor, toda a bibliografia e todas as informações que o Web of Science tiver dessa pessoa. Né? Então a gente vai pegar o registro completo de todos esses 95 artigos. E a gente escolheu o Tab Delimited File, ou seja, ele vai dar para a gente um arquivo, que é um arquivo de texto, que ele vai estar delimitado por colunas. Quando a gente abre esse artigo no TXT, é um caos, né? Parece uma bagunça. Mas quando a gente joga no Excel, ele vem mais organizadinho. Então a gente clica em Export e a gente baixa isso. Eu, já imaginando que talvez a internet fosse ficar um pouco caótica, já preparei para vocês os documentos. Então eu tenho um TXT aqui, por exemplo, ele vem num TXT desse tipo aqui, é bem bagunçado, é bem caótico, ele não tem as informações organizadinhas. Né? Aqui, por exemplo, é isso que vem quando você baixa, um monte de texto e umas siglinhas lá em cima. Mas depois que você baixa isso, você vai aqui no Excel, vai em arquivo, vai em abrir arquivo, vai procurar e aí você vai buscar esse artigo TXT e jogar aqui dentro do Excel. E aí o Excel vai compreender que ele é um arquivo separado por colunas. E aí depois você consegue ler dentro do Excel esse arquivo que você baixou
e que parece aquele caos. E aí, quando você baixar e transformar ele numa planilha de Excel, ele vai ter essa cara fantástica, maravilhosa e totalmente compreensível que vocês estão vendo aqui. Né? Aqui é toda a base de informações que a gente baixou. Essa busca aqui, que foi uma busca que eu fiz anteriormente, tinha 84 artigos. Inclusive, essa que a gente fez hoje tem 95, porque essa aqui já faz um ano mais ou menos que eu fiz esse levantamento anterior. Hoje em dia a gente já encontrou 95 artigos, ou seja, tem muito mais artigos sobre ações afirmativas de ensino superior no Brasil do que na época que eu busquei, há um ano atrás. Né? Aumentaram 10 artigos a mais na base. E aí, cada coluna dessa tem um significado. Vocês estão vendo aqui que tem PT, AU, BE, TI, X1, Y1. Isso aqui vai, ó, quase A de infinito. Né? Tem aqui na internet uma página do Web of Science que você tem a legenda para cada uma dessas colunas. Então tem aqui AU significa autores, AF, nome completo do autor, BE, editores da revista onde foi publicado, TI, o título do artigo, o título do documento, LA, o idioma e por aí vai. Então vamos supor que você quer entender bem assim. Vou pegar tipo assim, só o tema de marxismo no Brasil todo. Em que idioma que ele é mais publicado na web? Na ciência de maneira geral. Eu posso fazer uma análise só de idioma. Eu posso ver assim, quantos artigos do ponto de vista de idioma falam sobre marxismo. 80% é publicado em inglês, 20% é publicado em francês, então são publicados em espanhol e etc. E talvez isso pode fomentar uma ideia de pesquisa de que você quer trabalhar só com a produção em francês de marxismo, digamos assim. Então aí vai criando várias ideias. Cada marcador desse pode te dar uma ideia de pesquisa e pode ser cruzado com outro marcador para você produzir e analisar melhor o dado. Então ele vem aqui com essa carinha, aí você vai organizando, né? Você vai tipo assim, vou abrindo aqui. Tem coluna que me interessa, tem coluna que não me interessa, você vai identificando. Então, por exemplo, você vai pintando de amarelo. Essa coluna aqui não me interessa, que é o endereço da casa da pessoa. Me interessa, o e-mail dela também não me interessa. Me interessa a revista que ela publicou, o resumo e por aí vai. Então, seleciona tudo que você não quer, aí você exclui o que você não quer, depois você abre as colunas, abre as células, deixa mais visível. Né? E aí você, com o passar do tempo, né, depois de limpar um pouco esse Excel, você consegue chegar a um arquivo como esse aqui que vocês estão vendo, uma planilha mais estruturada, com o autor, o título da revista, o nome da revista, as palavras-chave que a pessoa utilizou, o resumo e por aí vai. E a partir disso você pode já analisar coisas aqui, por exemplo, você pode fazer uma série histórica de ver assim, a maior parte dos artigos está em que ano, né? Eles estão crescendo, os artigos sobre esse tema, estão caindo. Aqui você já consegue pelo Excel fazer uma planilha dinâmica e ver se tem uma linha crescente, se tem uma linha que desce, né? Ou então quais as principais revistas, você consegue quantificar aqui com uma tabela dinâmica, você consegue quantificar isso também. Ou então qual a principal área, né? E com a principal instituição de vínculo, ou seja, o pessoal que está discutindo cotas, a maioria do Sudeste, a maioria do Nordeste, a maioria de qual universidade? Com essa planilha aqui organizada, você já consegue gerar uma tabela, né, um gráfico com essas informações. Né? E aí, com o passar do tempo também, você pode criar suas próprias categorias. Né? Vamos supor que você quer classificar esse material para entender, por exemplo, qual é a região do autor. Qual é a cidade do autor, digamos assim, que a base te dá a informação, mas você quer apurar de uma outra forma. Você quer, por exemplo, definir qual a técnica de pesquisa do artigo. Né? Então vamos supor que desses 95 artigos que eu peguei, eu quero classificar um por um, segundo as técnicas. Um que usa técnica de entrevista, outro usa técnica de grupo focal, outro usa técnica de observação participante, etnografia e por aí vai, para depois eu chegar e dizer para você bem assim, olha, dos 95 artigos que estão falando sobre esse tema, 70% é artigo que usa entrevista, e eu vou usar entrevista por causa disso. Ou então você fala bem assim, a maioria não usa grupo focal, e eu quero fazer a minha pesquisa com grupo focal porque toda essa base de dados não tem grupo focal. Então você pode criar suas próprias categorias, suas próprias colunas e ir lendo resumo por resumo e classificando, né? Olha, esse aqui é um trabalho que usa etnografia, esse aqui é um trabalho que usa entrevista e assim sucessivamente. E aí você pode classificar várias categorias, por exemplo, escopo. É um trabalho que analisa uma cidade, analisa um estado, analisa um país. Ele é um trabalho teórico, é um trabalho empírico, é um trabalho que tem uma pergunta de pesquisa. Né? Ou seja, por exemplo, aqui a pergunta de pesquisa desse primeiro artigo é como o racismo estrutural se manifesta nas políticas universitárias.
No segundo artigo é quais estratégias as universidades adotam para promover a igualdade racial e por aí vai. Então posso fazer um inventário das perguntas de pesquisa, depois agrupar elas e entender, olha, a maioria do campo está perguntando numa direção, e eu quero contribuir numa outra direção porque o campo não foi nesse caminho. Né? Ou eu quero pegar o que o campo já fez e quero ler, reler e criticar o que o campo já fez e por aí vai. Ou então, um outro exemplo para finalizar é, por exemplo, eu quero saber que autores são citados nos títulos ou dos resumos, ou seja, tem algumas pessoas que são importantes para esse debate e que são citadas até no próprio resumo do próprio artigo de ações raciais, de ações afirmativas e relações raciais. Então eu posso criar uma coluninha aqui e falar bem assim, olha, Clóvis Moura foi citado no primeiro, nesse artigo. Marielle Franco foi citado nesse segundo, Bell Hooks foi citado no terceiro, Franz Fanon, e assim sucessivamente. Aí você pode, depurando essa base de dados, fazer um levantamento, por exemplo, sobre autores que são relevantes nessa discussão, segundo os artigos que você buscou na base de dados. Então isso permite para a gente, para finalizar, uma análise que pode ser histórica, você pode ver como que no tempo foi crescendo ou foi diminuindo a produção, quais autores eram mais importantes no começo e ficaram menos importantes depois, quais temas eram mais relevantes no começo na discussão sobre as ações afirmativas e quais são hoje, né? Pode ser que nos anos 90, no começo dos anos 2000, o tema, por exemplo, o debate sobre cotas mesmo, né, sobre a lei de cotas, era muito mais relevante talvez do que o debate sobre ações afirmativas hoje. Né? Porque a lei de cotas naquela época era uma luta para ser aprovada, hoje em dia essa lei já está aprovada. Né? Então pode ser que os temas de 2025 sejam temas diferentes do que aquela época. Então todo esse material, toda essa estrutura permite para a gente analisar a história das ciências sociais, com limitações, porque como vocês podem ver, essas bases de dados têm dados mais dos anos 2000 para cá, mas além de ser utilizado para a história das ciências sociais, também pode ser um instrumento muito bom de revisão bibliográfica, para que uma coisa que todo mundo, cada um de nós fazemos, né? Ou seja, dizer qual é o campo, falar o que o campo fala e dizer o que eu, como cientista social ou como cientista político que seja, vou contribuir a esse campo, né? Como eu posso contribuir a esse campo? A gente só contribui para aquele campo que a gente conhece, né? E a gente só sabe a validade da nossa contribuição se a gente compreender o que o campo precisa, né? O que o campo necessita de contribuição. Então, finalizo aqui, eu sei que eu falei bastante, mas é porque eu queria mostrar detalhadamente para vocês compreenderem. E a gente fica depois, né? Essa mesa também serve para que depois a gente possa ajudar vocês com dúvidas, questões, né? A gente está sempre à disposição para a memória como tudo. Tem uma pergunta ali. Eu queria só tirar uma dúvida. Onde que fica localizada a legenda dos marcadores no Web of Science? Eu não consegui enxergar direito. Você vai aqui isso aqui, ó. Principal coleção do Web of Science ajuda. Você joga no Google, ele vai te levar nesse índice aqui. Se ele não levar direto, você vai clicar aqui em índice nesse negócio. Aí depois você clica em índice, você vai em rótulo de campo de saída. Porque, ou seja, quando você baixa, é o documento de saída. E aí nele tem todos os rótulos de cada coluna. E aí você vai ter as informações dos microdados, né? Assim, eu quero pegar, o que é importante para mim é o título, é a revista, é a região do autor, e por aí vai. Palavra-chave. Então aqui você encontra o cliente. Beleza? E agora eu passo para o João, vou desconectar aqui. Pode colocar aqui. Boa tarde a todas. Eu vou dar continuidade então, assim, agora outro tema, né? Assim, a gente vai por outro caminho, porque acho que o projeto Memórias foi bacana e é interessante, exatamente por usar técnicas assim diferentes, porém complementares, né? E como na mesa o Denis falou sobre a hemeroteca e o Cian, eu vou dar uma aprofundada nisso e fazer esse esquema igual o Matheus fez. Vamos entrar no site, ver um pouco como a gente sistematizou para o nosso projeto. É claro, pode servir de modelo para você, na sua pesquisa, buscar resultados parecidos ou outros resultados. Aí você vai adaptando de acordo com a sua necessidade, né? Assim como o Matheus colocou aqui, né? Existem três formas de reproduzir essas técnicas aí. Então, assim, eu vou, me desculpa ser um pouco repetitivo, né? Eu sei que o Denis já falou, mas eu vou falar de novo, tem gente que não estava na mesa. Eu vou fazer uma exposição assim, um pouco rapidinha do que como a gente pode fazer breves reflexões, assim, até bem básicas, sobre como usar as ferramentas, depois a gente abre, já está aberto ali as ferramentas, né?
Então, assim, o que é uma hemeroteca, né? Uma hemeroteca são setores de bibliotecas onde a gente tem onde são guardados coleções de periódicos e assim por diante, né? No caso da hemeroteca digital, é um site aí onde a gente tem esse material digitalizado, esse material impresso, né? Que vai desde de mapas, de fotografias, até o principal, que são jornais e algumas revistas, né? Assim, eu vou só abrir aqui o site, né? Ele tem uma interface que tem artigos, são artigos produzidos pela própria hemeroteca digital, pelos acadêmicos e acadêmicas que lá estudam, né? Então eles refletem bastante sobre sua própria atividade e assim por diante. Tem dossiês, exposições temáticas que são feitas de maneira periódica. E aqui o principal é esse acervo digital e a hemeroteca digital. O acervo digital é um espaço onde a gente vai procurar principalmente aí mapa, fotografias, documentos, né? Aqui a gente vê que tem uma miríade de campos que a gente pode filtrar, né? Por título, por autor, por assunto, mudando ali as interseções, né? De e, ou e não, né? Eu quero pesquisar, como é que foi o exemplo? Ações afirmativas em ensino superior. Ações afirmativas em ensino superior, eu quero pesquisar ações afirmativas, mas sem ensino superior, outros tipos de ações afirmativas. Gênero, isso. Classe. Então a gente tem essa ferramenta que permite isso, né? Vai dar principalmente, lembrando, fotografias, documentos, né? Principalmente documentos oficiais, carta, né? Tem documentos pessoais também. No nosso trabalho a gente usou principalmente a imprensa, né? Que serão jornais. E quando a gente clica aqui em hemeroteca digital, eu não vou desafiar o site, que ele é um site muito estável, né? Então eu vou clicar, ele vai quitar um negócio. É com essa interface aqui, dessa plataforma, né? Então a gente usou no nosso trabalho principalmente termos que vão buscar citações de professores, né? A gente vai fazer uma prosopografia, né? Um estudo de cada indivíduo e também institucional. Foi o que a gente fez. Aí a gente pode você pode colocar os termos aqui, né? Um tema específico, meio ambiente, aí vai dar um número absurdo de todas as matérias que aparece a palavra meio ambiente, no título em qualquer lugar do jornal, né? Então, de maneira geral, o material envolve entrevistas, divulgação de nomeações para cargos públicos, o material que a gente juntou aqui no nosso projeto e que estou dando exemplo do que você pode encontrar também, né? Reproduções de comunicação oficial, né? Diários oficiais, editais, promoção de eventos e divulgação de trabalhos acadêmicos, né? Que tem revistas acadêmicas, algumas delas estão aqui, inclusive alguns professores e professoras publicaram, né? Divulgação de eventos políticos, pessoais, enfim. Então, o interessante da hemeroteca é que permite não apenas uma visão da vida institucional, porque os jornais reproduzem, né? Toda essa miríade de editais, etc., mas a vida cotidiana. Seja a vida cotidiana de um professor, eu vou dar um exemplo anedótico, né? Tem uma matéria de jornal da nossa querida Lourdes Bandeira sobre ela colecionando vinhos em casa. Só isso. É uma opinião que ela tem uma análise que ela está fazendo da vida pessoal dela sobre degustadora de vinhos, entende? E tinha as colunas sociais também, principalmente no passado. Então, Bárbara Freitag foi encontrada, não, né? Estava presente no jantar do embaixador, etc. Exato. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque permite a gente ter um vislumbre da vida cotidiana, não apenas do indivíduo, mas do departamento. Como aquelas imagens que foram mostradas na mesa, né? Do teatro, do João Teixeira, né? Que fazia as peças de teatro aqui na UNB, e isso era... vai ser exibido no Teatro da Caixa, enfim, esse tipo de coisa. Então, no geral, né, o trabalho com imprensa é interessante porque os jornais, como foram por muito tempo a principal fonte de circulação social das informações, eles vão abranger uma gama gigantesca, né, de diferentes tipologias de registro. Não apenas registros de matérias, de assuntos do momento, X ou Y, que estão sendo muito discutidas, ou que um editor, que um autor quer que seja discutido, né? Quer tensionar aquilo. Mas os jornais vão reproduzir também, muitas vezes, essas informações oficiais, né? De empresas, organizações de Estado, edital, circular, convocações, ofícios,
vão reproduzir também as dinâmicas sociais presentes em um tempo histórico, como nas colunas sociais, né? Por exemplo, quem consegue pagar para noticiar um casamento ou um funeral, tem um quadro, né, num jornal para noticiar isso. É alguém que faz parte de uma elite econômica e social e que vai ter essa capacidade de autofinanciamento, né? Então isso mostra materializa as representações sociais que a gente tem, né? Isso no meio impresso, né? Então as representações simbólicas e as estruturas sociais existentes ali, elas podem ser analisadas também. Pessoal, eu sou da colinha, tá? Por isso é importante a gente ressaltar também, ao analisar material impresso, toda a fonte histórica, né? Mas principalmente o impresso, jornais, que nos jornais existem muitas vozes se expressando. A gente tem a voz do repórter, do escritor, do financiador do jornal. Você quer falar alguma coisa? Não. Do editorial, né? Dos leitores, porque o jornal ele não apenas noticia alguma coisa, mas ele participa da notícia, porque ele emite uma opinião. Você tem alguém vai mandar uma carta, a gente tem isso, né? O professor, não vou lembrar agora, o Correio Brasiliense fez uma matéria de uma entrevista com um professor aqui do departamento. E aí o professor ele manda uma carta para o Correio falando: eu não concordei com que, foi isso que eu disse, eu quero que o jornal se retrata. Aí o jornal coloca a carta do professor, faz uma nova retratação e depois ele tem que se retratar de novo, porque ainda assim, enfim. Né? Então é um elemento, não é passivo, ele é participativo, né? O jornal é diferente de um ofício, né? Que ele o Mateus vai ser nomeado aí professor, pronto, é isso, né? Mas o jornal ele participa da formulação da própria memória, né? Influencia nisso. Então por isso a gente tem que prestar atenção em quem produz, né, a matéria, qual tipo de coluna, como essa coluna vai aparecer, qual o tamanho, qual a posição dela, né, na página do jornal, porque o tamanho pode dizer ou sobre a importância que o jornalista, o editor ou afim está dando para um assunto, né, ou quem teve a maior capacidade de financiar aquilo. Né. Ao mesmo tempo que a gente pode buscar analisar a presença dessas representações sociais, a gente também tem que buscar o que não é dito, né, o que está ausente. E isso reflete o questionar não apenas por que um certo assunto ele vai ser noticiado, mas o que se entende como um assunto que é digno de ser notícia. Né? Porque o que configura o que é uma notícia é uma definição cultural, uma definição contextual, enfim, de uma sociedade, um certo tempo histórico, considerando esse ou aquele assunto ali para ser mais ou menos digno de ser relatado. Né? Então esses são alguns pontos, né, de partida, considerações para pensar a utilização desse tipo de fonte, né, e por isso o trabalho com a imprensa é como afirmam alguns autores. Eu vou citar aqui rapidinho, que é uma coisa rápida, né, um óculos privilegiado para se estudar as visões de mundo, as representações, os imaginários sociais que têm um peso político-ideológico, né, na organização social. É um produtor de bens simbólicos, onde a disputa de conceitos, símbolos imaginários, né? E o que eu falei, que a imprensa não apenas registra algo, mas ela comenta, ela participa da história. Né? Então, entrando aqui no mais esquematicamente, essa é a carinha da hemeroteca. A gente tem aqui os filtros, que é de periódico, então a gente pode, eu quero pesquisar apenas o que o Correio Brasiliense está falando sobre o professor Sadi. Então eu vou pesquisar aqui, carreguei. Vou ter aqui diversos periódicos. Se você digitar também Correio Brasiliense, ele vai mais rápido, né? Período, você pode colocar o período, tem que selecionar um jornal. Então eu quero esse jornal aqui, é um jornal bem antigo, né? Então ele vai por décadas, né? Sempre o período vai por décadas, tá? Eu quero pesquisar esse jornal no período de 1850 a 1859, né? Beleza. E aqui você vai colocar o termo. Sempre coloque o termo entre aspas, né? Ele avisa aqui, é bem tranquilo, você coloca o termo entre aspas, para poder pesquisar, senão ele não pesquisa. Aí você pode colocar aqui aquelas termos bolerianos, né? Você pode colocar um termo entre aspas, um nome, por exemplo, de um professor, Sadi, entre aspas, e, abre aspas de novo, Departamento de Sociologia, fecha aspas. Aí ele vai fazer essa busca. Não é? A gente pode procurar apenas por período, então ele vai selecionar uma década. Pode escolher o periódico também, o nome, ou por local. Eu quero pesquisar
como o assunto do meio ambiente é tratado pelos jornais do Ceará. Aí você vai selecionar lá o estado do Ceará e ele vai filtrar todos os periódicos desse local. E aí a gente tem que prestar atenção nos termos, né, que a gente vai usar. Por quê? Como é um texto... eu tinha que abrir o Canva para mostrar o negócio. O Matheus foi embora, né? Mas tudo bem. Vê se você acha aí o Canva que ele estava usando aqui. Por exemplo, a gente tem que prestar... Oi? Eu tenho uma pergunta. Tem que ter login institucional para acessar? Não, esse você só acessa o site mesmo e ele está disponível, né? O Cian tem um login, mas é um login com o seu e-mail mesmo, né? Tem que prestar atenção nos termos, porque como a gente está falando de jornal, vamos pensar um nome assim diferente, como Sadi Dalros. Então, vou fazer uma entrevista aqui com o Sadi, com o Denis. O seu Denis é com 2 N's, né? Beleza. Então, vou fazer uma entrevista aqui com o Denis. Olá, quem é você? Eu sou o Denis. Qual que é a sua opinião sobre tal coisa? Então, sou jornalista, anoto. Denis Gonçalves. O Denis, ele é com 2 N's. Se você hoje pesquisando, pode saber que é com 2 N's, mas o jornalista não sabia. Ele escreveu Denis com um N, ele escreveu Denis com Y. Ele pode escrever de diferentes formas um termo. Então, a gente tem que fazer um trabalho de, antes de fazer a pesquisa, definir os termos que vão ser utilizados, as chaves de busca, e pensar em todas as variações possíveis e inimagináveis que um jornalista, que uma pessoa pode ter escrito isso. Porque é no boca a boca, ele está escrevendo ali. Enfim, Darcy Ribeiro, Darcy com I, Darcy com Y, né? Uma anedota, a gente estava olhando uns documentos do seminário, né? Do seminário não, da exposição que a gente, do mini auditório. E aí tem lá as turmas, as disciplinas da UNB de 1962, né? As primeiras disciplinas. Aí tem lá sociologia, antropologia, estatística, etc. E aí tem ciência polícia. E aí, então se você buscar ciência política, você vai poder cair em alguns buracos. Você não vai achar aquela... Então às vezes até um congênere da mesma área pode ajudar. Então às vezes você está procurando, por exemplo, que nem a gente está procurando sociologia, mas a gente também buscou em alguns casos, né, João? Antropologia ou ciência política, porque às vezes elas estão juntas, né? Então eu pergunto lá no fundo. Em relato de quem trabalha muito tempo com esse tipo de material, que eu adoro pesquisar em informes, eu estudei mulheres musicistas, e a palavra música tanto servia para indicar a mulher que fazia música com o substantivo, né? Então, quando a gente vai falar de uma mulher que toca piano, ela é uma pianista como quando é pianista flautista, flautista. Então, palavras comuns de 2 gêneros também para quem for pesquisar coisas, especialmente no passado, não só conhecer as palavras ou suas variações, mas como as pessoas diziam aquilo que você está pesquisando, a sua época, é muito importante. Ainda mais quando você vai trabalhar com sociologia dos professores, sociologia do movimento, etc. Você está pesquisando cargos, palavras, ocupações. Dá muito trabalho quando a gente vai fazer essa diferenciação, porque o texto não tem cara, tem altura, né? E a gente não conhece. Não, exatamente, é uma contribuição maravilhosa, né? Então, assim, saber, se eu vou pesquisar um contexto, claro, é o seguinte, cara, busque pensar nas alternativas, né, de formas de escrita ou de como algo era mencionado, né, na época que você está procurando. Então, assim, é importante, então, pensar nesses termos e fazer uma listagem deles, né? Então, a gente vai colocar aqui um pouquinho um exemplo no slide sobre a pesquisa no 102 que a gente fez com as meninas lá na escola. Então, como pode estar escrito no jornal? 102, Centro Educacional 2, porque foi um nome antigo que a escola tinha, né? 102 Ceilândia, 102, 02, ou só 2, Centro de Ensino Médio 2, 02, Centro de Ensino Médio 2. Então, todas vamos ter que brincar aí com voltar, né, para os conhecimentos da matemática e ver quantas probabilidades a gente tem com os nomes, né? Então aqui, para dar exemplificar, essa é a planilha que a gente fez aí na pesquisa com as meninas na escola. Então a gente pensou aqui em vários termos de busca, como é um trabalho em grupo, colocou responsável, né? E por década. Então, por que a gente começa na década de 70? Porque a escola
surgiu aí, não faz sentido pesquisar antes, né? E a gente veio até os dias atuais, né? A gente veio fazendo esse controle, né? Então é muito importante organizar os seus dados, não deixar assim bagunçado. Existem várias formas de organizar. Nós aqui no nosso projeto, a reprodução dele na escola, a gente usou muita planilha, né? E aí quando a gente coloca acessa uma matéria, a gente pensou o que a gente queria colocar de importante ali. Então a gente quer o título da matéria, a gente quer colocar aqui o assunto, então o título da matéria você apenas copia, né? Mas o assunto é um tagueamento que você vai colocar ali. A gente pode trabalhar com essa coisa de tagueamento, né, de categorias. Aqui, uma descrição breve do que está dizendo ali, para você não precisar revisitar a todo momento e relembrar, ler toda a matéria de novo. Data, periódico, o link, né? E aí isso é importante, o quê? Quando você entra num... Cadê? Tá aqui. Eu vou colocar aqui por período, década de 80. Hoje eu estou incutido com Sadi, eu vou escrever aqui. Sadi. Não. Vou colocar Del Rosso ainda. Que vai aparecer. Sadi Del Rosso. Vamos ver se a internet vai colaborar. Ah não, eu pesquisei no jornal específico. Aqui. Dá um refresh aqui. Eu preciso mostrar uma coisa que é importante. Porque quando você vai copiar o link, é difícil às vezes você baixar a imagem do jornal. Porque tem direitos autorais, então nem toda a imagem da página do jornal você consegue baixar, né? Então, vale a pena você, quando não puder baixar, colocar o link na sua planilha para você acessar, só que você não pode copiar nunca da URL, que fica aqui em cima, né? Você tem que copiar de dentro da caixa de pesquisa, ele tem um botãozinho compartilhar. Você pega aquele link e coloca na sua planilha. Por quê? O sistema é atualizado, passa por mudanças, e aí se você copiar o URL, ele pode ser que desvincula aquela página específica que tu queria da URL. Então vou deixar aí, ó. Pesquisei aqui, Sadi Del Rosso, né? Nosso professor, pena que não está aqui. Ele vai dar aqui as revistas, ele vai colocar por ordem de ocorrência. Então, ó, aquele jornal que tem mais ocorrências, ele vai colocar primeiro e vai diminuindo. Ele só está demorando para carregar. Aí você clica em cima dele, ele abre automaticamente uma outra abinha, aí você tem que ir passando ocorrência por ocorrência, né? Você pode passar as páginas do jornal, que é uma opção, e lá em cima tem ocorrência. Então você pula de... Aqui, ó, Correio Brasiliense, 4 ocorrências. Com esse termo, né? Sadi Del Rosso, não dá o rosto como é o... Enfim, então aqui, ó, numa página tem 2 ocorrências que ele marca de verdinho. Aí, pessoal, é um sistema um pouco chato? Ele é um pouco arcaico. Então a gente tem que apertar na lupinha para ele aumentar bem devagarzinho e aí a gente lê a matéria. Lá em cima tem ocorrência, então a gente clica aqui e vai para a próxima página. Pode ser em outro ano, né? De 84 foi para 85. E aí tá aqui. Aqui, ó, dá para ver? Dá sim. Quer dizer, dá para ver. Vem aqui, ó, no cópia do hiperlink, é ali que você tem que clicar. Senão ele vai, com o tempo ele vai desvincular e você pode perder a sua matéria. Por isso é importante o quê? Na planilha, você colocar o título. Vai que um desastre acontece. Se você digitar o título, ou trechos do título, você consegue encontrar novamente aquele registro, né? E aí por isso é importante também você colocar, a gente achou importante colocar não apenas o título da matéria, que a gente pode revisitar, mas também qual o termo que a gente usou para buscar. Então, por exemplo, para encontrar essa matéria em Cinecultura, que fala sobre inauguração de educacionais, etc., em 72, a gente usou o termo Centro 5 de Ensino Grau, que foi o primeiro nome da escola em questão, né? Aí a gente está organizando na planilha, e o tempo vai passando rápido e a gente nem vê, né? Uma outra forma assim, que eu vou citar, uma outra forma que a gente pode usar também, eu uso pessoalmente para fazer posopografia, ou nome difícil, de veteranos da Segunda Guerra Mundial, que é uma maluquice minha, tá? Como colecionador e tudo de antiguidades. Então aqui tem um dossiê de um veterano de guerra, né? E não tem fonte. Se você for no exército, se você não acha muito registro dessas pessoas.
Mas como o jornal, por exemplo, ele publica convocação para o exército, convocação para um edital, passou num concurso público ou alguma coisa, nos jornais a gente consegue acessar isso. Então aqui eu consegui achar uma foto, né, desse Heraldo Neves. Uma forma que eu gosto de organizar, em cima eu vou, é uma síntese, né, mas embaixo eu coloco o quê? Menções de jornais. Então eu vou fazendo recortes dos jornais, você recorta no próprio computador, né, que é uma ferramenta de captura ou algo parecido, e aí você vai colocando aqui, porque isso visualmente, né, depois quando você tem todo o documento, fica mais dinâmico de você ver. Isso pode te ajudar a você fazer uma linha cronológica daquela pessoa, de uma instituição ou de um assunto que você está pesquisando, né? E aí isso fica legal, né? Colocar sempre o link, o jornal e o ano, né? É uma possibilidade também que a gente não trabalhou, né, no projeto Memórias, mas é uma coisa que pessoalmente me ajuda bastante, né? Pode ajudar bastante vocês na pesquisa. Uma outra forma é deixar um modelinho aqui, né? Depois a gente pode dar um jeito de enviar. É um modelinho aí de fichamento para você fazer também no Word, né? Então colocar o jornal, propriedade, a periodicidade. Ver a periodicidade do jornal é interessante porque um jornal que tem uma maior periodicidade provavelmente é um jornal que tem mais influência, que constrói mais opinião pública, né? Não necessariamente, mas a gente pode discutir isso, então é interessante. Título, autoria, seção, texto transcrito, ou a gente copia aí, faz um recorte da matéria, normalmente é uma coluna, uma coisa pequena, e joga aí para a gente ter essa visualização mais fácil do que a planilha, né? Que a gente tem que ficar, abre um link, aí fica um monte de janela aberta e tudo, e aí quando você abre o link, vai ser a página do jornal, não vai ser a matéria que tu quer. Aí você tem que procurar a matéria perdida lá no meio, né? Aqui é o direito autoral, né? Então, por exemplo, eu não consigo baixar, eu estou clicando no botão direito aqui, né? Não consigo baixar essa imagem. Então, é uma dificuldade que tem. É o Denis, que é o mago da informática, ele conseguiu baixar de um jeito. É magia que ele vai explicar aí. Mas nem alguns jornais têm essa questão de direito de imagem, outros não. Aqueles que não têm, deixa eu tentar ver o que o Correio Brasiliense sempre tem. Eu acho, né? Às vezes muda de um ano para o outro. Não entendo qual que é o parâmetro. Mas se você conseguir clicar com o botão direito para baixar a imagem... Esse não. Não, esse aqui tem. Calma aí. Esse tem, ó. Isso, ó, salvar a imagem como. Esse aqui tem como. Você salvar. Para aumentar a qualidade dessa imagem, se você quiser todo o jornal, dá o zoom. Porque se você clicar aqui e salvar a imagem, ele vai salvar com essa qualidade, né? Então, se você der muito zoom na imagem, quando você baixar ela vai estar naquele tamanho bem grandão, uma qualidade melhor, né? Então isso é uma dica que não está em lugar nenhum escrito, é a vivência que a gente vai apanhando e aprendendo, né? Do sistema, da hemeroteca. Eu vou me apressar aqui, eu não me ligo comigo. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? O lançamento do livro é 4h30, então... Tá. Segue o seu vídeo. E aqui é um outro exemplo que eu dou, né, ó, de pesquisa de veteranos da FEB, né, ó. Do Omário Camargo, do Mário, com O, com U, OU, enfim. Agora eu vou falar um pouco do Cian, né. A gente também, como o Denis falou lá na mesa, a gente trabalhou muito no Cian, que é o Sistema de Informações do Arquivo Nacional, que para você entrar, a dúvida da colega, né, você tem que pode acessar pelo Gov, essa é a interface dele, ele tem uns tutoriais, ele é um pouco mais convidativo, assim, né, de ter uma explicação e etc. Pode acessar pelo Gov ou fazer um login próprio, né, o meu já está salvo aqui, então eu já vou entrar. Mas é bem simples, não requer toda essa minúcia para entrar no Web of Science, etc. Então aqui na interface básica você vai procurar o termo, não precisa daquelas aspas, né, na hemeroteca, você pode só digitar o termo. O fundo, aí é importante a gente, se você quiser uma busca mais detalhada, olhar o mapa de fundos, né? É um fundo da UNB, é um fundo de um... Então isso é um oficial, né? Um fundo de um órgão oficial, é o fundo de um... Itamaraty. Do Itamaraty ou de uma pessoa, né? Tem fundos
pessoais aqui dentro. Aí você pode olhar o mapa, e olhando o mapa às vezes isso esclarece melhor para você não ficar perdido buscando um termo. Não, eu quero ir nesse fundo e dentro desse fundo eu vou procurar esses termos. Aqui do ladinho, do outro lado, né? Você pode filtrar por período. Se você tiver o código de referência, todo documento ele tem um código horroroso, né? E aí às vezes você salva o código, lá nas planilhas, etc. Quando você for fazer importante, você joga aqui e ele já vai. O lado bom, vou procurar uma coisa aqui. CEMEBS, Centro de Ensino Médio Elefante Branco, né? Eu sei que é muito aqui. Você, aqui está, deu 132 registros, aí você clica aqui no arquivo e ele vai abrir um PDF. Então já é um PDF com uma qualidade boa, você pode baixar e salvar no seu computador com facilidade, mas claro, a gente sempre recomenda fazer, assim como a hemeroteca, fazer a planilha com as informações aí que permitam você retornar, ter uma redundância para retornar no arquivo. Caso ele seja perdido, você perca. E, por exemplo, a gente teve uma dificuldade no nosso trabalho, que em 2019 o ministro da Justiça, Bolsonaro, o Sérgio Moro, ele baixou uma lei. O Sérgio Moro, meu copo caiu. Por que será, né? Quem quer calar os... o Sérgio Moro, ele baixou uma lei, um ofício, né, que retirava uma gama imensa de documentos da época da ditadura, né, isso durante o governo Bolsonaro. Então, vários documentos foram perdidos aqui do acesso digital. Isso prejudicou uma outra pesquisa que eu fiz, né, a gente, como conseguiu baixar tudo, se alguma coisa perdeu, a gente tem. Né, então, baixe tudo que você tiver ali de... você considerar relevante, né? Deixa eu só passar o slide aqui, né? Para ficar bonitinho. Que é um exemplo também. Outro exemplo, né? Na conta da hemeroteca, Glaucio Soares. Aí ali é Glaucio Dilon Soares. Então ele tem um nome grande. Glaucio Ari, né? Glaucio Ari Dilon Soares. Então você pode falar Glaucio Ari, Glaucio Dilon, Glaucio Soares, Ari com I, Ali com Y. E assim em diante, né? Esse aqui eu já mostrei. Tá, o Arquivo Nacional. Grande parte das fontes digitalizadas pelo Arquivo Nacional são fontes oficiais. Pelo menos para o nosso projeto foi, né? Que é um documento produzido pela máquina estatal. Então, é diferente da hemeroteca a forma como a gente vai tratar isso, né? Mas podem ser encontrados fotografias, áudio, vídeo, alguns jornais periódicos também, né? O que é importante também é que quando a gente clica num arquivo, como por exemplo, eu cliquei nesse aqui, né? Eu cliquei, saiu. É nesse aqui. Você clica no arquivo, ele vai abrir um PDF. Tem uma descrição dele, básica, aqui embaixo. Muitas vezes, esse arquivo, aqui ó, foram distribuídos no CEMEB em Brasília por 4 elementos exemplares do panfleto Helder, volta às acusações, etc. Distribuição de panfleto na época da ditadura. Por algum motivo, você vai ter esse relatório, esse é um relatório, né, do Serviço Nacional de Informações, você provavelmente vai ter o panfleto ali, e muitas vezes tem documentos que estão anexados ali, que não tem vínculo com o que está colocado aqui, mas está lá, por algum motivo. Então é importante sempre ver o documento até o final, ou o meio dele, porque tem documentos de 500 páginas. Então tenta, é chato isso, mas ver onde um ofício acaba, porque daqui a pouco tem um recorte de jornal perdido ali, mas ele pode ser interessante, às vezes é o que você quer, né? Não é o que está em todas as 100 páginas de um relatório que está ali por cima, né? Complementando, João, é interessante, por exemplo, a gente tem esse arquivo aqui, que esse arquivo é maravilhoso, eu acho que é um dos arquivos mais incríveis que a gente tem, que é o do professor Benício Schmidt. Ele está assistindo uma aula na Universidade de Stanford, e aqui você tem um agente da ditadura que está relatando tudo que está sendo discutido nessa aula. Isso fora do Brasil, né? E aí, inclusive, ele mostra aqui os endereços de cada pessoa, né? E nesse documento do Benício, a gente tem o relato e a gente tem também, e o cara da ditadura fala, ele estava entregando panfletos acerca da experiência de tortura, denúncia de tortura no Brasil. E aí ele anexa a esse documento, ele anexa os documentos que o Benício estava entregando,
E anexa, inclusive, também uma matéria, digamos assim, um excerto de jornal falando estudantes brasileiros irão às 19 horas no auditório da Universidade de Stanford falar sobre a questão da ditadura militar no Brasil. Então, muitas vezes nesse arquivo você tem essa complementaridade por conta dos anexos. E é um recorte jornal dos Estados Unidos, né? Dos Estados Unidos. Na nossa biblioteca a gente não conseguiria pegar. Então, enfim, na maioria, em grande parte dos casos, o senhor vai dar, como fonte, trabalha muito com fonte oficial, relatórios, né? E aí, os relatórios eles vão dar informações para se tomar uma ação, ou indicam uma ação, como espionagem, que é ação, pedido do Itamaraty, e aí, contrata ou não esse professor? Ele está sendo cogitado. Aí ele pede uma informação, aí tem que mandar o prontuário da Bárbara, do Freitag, do Glaucio e assim, né? Ele pode realizar balanço de ações já tomadas, pode conter discursos, né, e lista quadros de pessoal e recursos. Então, muitos nomes que a gente achou de professores, que a gente não tinha conhecimento, a gente achou nesses arquivos. Né, porque tem lá, vai fazer uma listagem de funcionários, de um recurso que está sendo aplicado, né? Enfim, então, o que observar, né, e criticar no escopo dos documentos, eu vou concluir. Os documentos que podem ser encontrados no CEAM para compreender de forma adequada e contextualizada os documentos, né, esses documentos. É o Sérgio. Primeiro, né, um relatório não é um resumo da administração pública ou de uma discussão. Ele é uma seleção do que foi considerado mais importante, ele é a síntese, né, final dessa discussão. Então ele vai omitir muitas vezes, né, omitir todo o processo de formulação. E é exatamente nesse processo de formulação que muitas vezes a gente vê os atritos, as discussões entre os entes da máquina pública e assim por diante, né? Coisa que pode aparecer no jornal. Então, às vezes você consegue o relatório de um assunto, e se você conseguir cruzar esse relatório, aquela pessoa, com uma notícia de jornal, às vezes você vai conseguir ter o bastidor. Vou dar um exemplo aqui também anedótico. Tem uma matéria de jornal que fala assim, Sadi, hoje eu estou equivocado com Sadi. Sadi Dalrosso tentou ser agredido pelo subsecretário do Ministério da Educação. Tentou ser agredido. O cara foi... Houve uma tentativa de agressão. Houve uma tentativa de agressão, né? Enfim, e aí às vezes, sei lá, você tem um registro... 82, eu acho. Tem um registro de um relatório que ele estava fazendo ali e o jornal ele publica esse bastidor. É anedótico, assim, pra gente descontrair um pouco também. Enfim, a gente tem que prestar atenção em quem produziu, né? Qual cargo, qual órgão, qual a posição desse cargo. Então, por isso a gente colocou aqui o cabeçalho do documento, pra gente ver isso, né? Então tem ali, ó, documento. Primeiro, ele é confidencial. Qual o regime de confidencialidade de restrição de documentos? Tem confidencial, secretos e... confidencial, restrito, confidencial, secreto e supersecreto. Então, isso muda. O que esse documento quer dizer, né? Confidencial é a segundo grau, então não é uma coisa assim extraordinária. Aí tem lá prontuário, número, isso aqui são prontuários dos professores, no caso a Bárbara Freitag. Vou colocar um outro exemplo aqui de documento. Esse é bom, né? Subir no cabeçalho aqui. Então, Ministério do Exército, Gabinete do Ministro, do CIE, o Sistema de Informações do Exército, aí vai ter a data, informação, é importante ver se está atendendo a alguma lei, isso vai ser colocado, né, no documento, para quem está mandando para quem, porque se você acha esse documento, ele é um pedido, vamos supor que é um pedido para o Itamaraty, então você sabe que o Itamaraty deve ter respondido alguma coisa, então eu vou no fundo do Itamaraty buscar esse prontuário, esse número de referência aqui para ver se tem alguma resposta. Aí a gente consegue ir cruzando. Às vezes toda a comunicação já vem anexada. Muitas vezes vem isso. Muitas vezes isso é conjunto todo. Qual a finalidade do documento, né? Então, se perguntar por que o documento está sendo produzido, qual a informação ele quer passar. Sempre é importante ressaltar a parcialidade das fontes documentais. E isso ajuda a observar a forma, né, de quem produziu o documento está tratando, o que ótica ele está tendo, que imaginário ele está mobilizando ali. E muitas vezes tem que ver isso nas entrelinhas, né, porque esses documentos oficiais eles têm
a linguagem muito técnica. Isso atrapalha um pouco. E aí esse documento que eu coloquei aqui não foi por acaso, porque ele tem uma citação aqui também. Essa citação é maravilhosa. É maravilhosa. É o prontuário aqui do professor Elvio Gonzalez. Então tem lá, confidencial, prontuário, histórico. Aí vai aqui, ó, 65. Solicitou demissão da UNB em solidariedade aos 15 professores exonerados, que hoje foi falado mais cedo. 68, aí vai falar das movimentações dele. Aqui, ó, informação, comunista teórico. Eu não sei qual a diferença de comunista teórico para algum outro tipo prático, não sei. Comunista empírico, comunista técnico, enfim. É possuidor de curso de doutrinação feito na União Soviética. Assim, o que é um curso de doutrinação? Não sei, né? Mas isso é interessante também pensar, imaginar, será que o Elvio Gonzalez então foi para a União Soviética? A gente tem que se perguntar isso. Ele tinha ligação com o partido, né? A gente pode buscar às vezes na hemeroteca, cruzar, aí tem que fazer o cruzamento de fontes. Às vezes ele foi à União Soviética a passeio, mas se interpretou, né? Ou pode ter ido com o partido também, né? Que era comum. Isso era comum. E aí, mais para baixo, tem um relatório, assim, de algumas aulas que o professor dá, né? E aí ele coloca aqui, ó. O nominado declara. O nominado declara, ou seja, alguém que ou estava em sala de aula espionando o professor, ou pegou o relato de um aluno e etc. Então, pode ter inventado também, né? O nominado declara, entre outras coisas, aí ele fala assim, ó. A microfísica é excelente para a compreensão da política, porque na microfísica o finito é igual ao infinito. Abre parênteses não, né? Ué, esqueci muito. Não parece. Isso, parênteses. Eu que tô ficando louco. Parênteses. Louco, além de comunista. Observação do informante. Ou seja, o informante ele não entendeu o que o professor disse na sua exposição em sala de aula e falou, louco, só pode ser louco. Né? Além de comunista. Né? Então, assim, é um relato anedótico que eu acho que a gente tem que tornar o nosso espaço mais leve também, né? Não tão protocolar, para não ficar chato. Mas é uma visão de mundo. Então o que isso diz, né? A gente pode pensar quantas injustiças não foram cometidas a várias pessoas que às vezes só fez um comentário ali e falou, comunista. Isso. E fica no prontuário. Fica no prontuário. Porque isso aqui era utilizado muito também, eu mexi com isso na minha tese de doutorado, quando você ia pedir uma bolsa, por exemplo, para ir para o exterior. Né? A CAPES tinha um chamado... Como é que é, gente? Não, mas tinha um termo que era currículo paralelo, uma coisa assim, ficha paralela. Porque quando o estudante, nos anos 70 e 80, ia pedir uma bolsa para a CAPES, ele fazia o pedido, e aí a CAPES ela fazia um levantamento do histórico do sujeito. Se o sujeito tivesse o background de movimento esquerda, foi contra a suposta Revolução de 64, etc., a bolsa era negada. Então, na minha pesquisa de doutorado mesmo, vários professores tiveram bolsas negadas, que dificultaram eles a ir para o exterior por conta disso. A professora Edna Castro, que está aqui, que deu a palestra inaugural, né, a presidência da SPS, ela foi uma das pessoas que pediu a bolsa e tem um documento lá falando, não, por conta das ações dela contra a Revolução de 64, não aproveitado, ou seja, esse pedido não deve ser aproveitado. E aí é engraçado porque você mistura isso com entrevista também, e na entrevista de história de vida dela, ela fala bem assim, não, mas eu, sabendo disso, eu conversei com um parente que era amigo de fulano de ciclano, que conversou com alguém que era de dentro, e apagaram essa informação, e retiraram essa informação do meu prontuário, e aí depois eu consegui a bolsa. Então ela fez o doutorado dela na França, etc., tanto ela quanto o esposo, mas é isso, então as pessoas eram impedidas de acessar determinadas fontes de financiamento por conta do background, do histórico, que passavam por censores, assim, por pessoas que escreviam que não necessariamente estavam sempre comprometidos com relatar a verdade. Exato. Né? E que tinham seus interesses próprios, enfim, né? Então, buscando concluir, finalmente, informações importantes a se fichar, eu vou citar aqui de novo e falar um pouco desse mapa, né? Remetente, destinatário dos documentos, como eu já disse, quem são as pessoas e órgãos envolvidos, o tipo de documento, é um mapa, é um decreto, uma instrução, um informe, um ofício, tema do assunto, né? E é importante compreender também o que? As estruturas administrativas vinculadas
documentos analisados. Aí que eu dou a dica aqui, tem o projeto MAPA, que é o projeto Memória da Administração Pública Brasileira. Um sitezinho lá, que ele tem assim, desde, acho que até do Império, assim, ele pega da colônia, ele vai fazer esses esquemas de qual era a estrutura administrativa, porque aí você também, compreendendo esse contexto oficial de como esse documento, essa burocracia funciona, você também a gente consegue contextualizar melhor o documento e entender, né? Então, essa estrutura que eu coloquei aqui, ela é cara ao nosso projeto e tudo que a gente está falando sobre a ditadura, porque tudo tinha que passar aqui na UNB e nos órgãos públicos pelo ASI ou pelo DSI, que é a Assessoria... Isso, é a Assessoria de Segurança de Informação ou a Divisão de Segurança de Informação, que era um órgão que ficava dentro de um ministério, de um jornal, até de órgãos de entidades privadas, né, como os jornais tinham, e na UNB ficava na reitoria. Então tudo que era produzido e etc. tinha que passar por esse filtro. Então você entender o que é esse órgão e onde ele está, né? Eu vou levantar um pouquinho aqui, né? Olha, ele está aqui, o ASI e o DSI. Muitas vezes eles se confundem, né? Então ele responde a uma agência regional, uma agência central, que responde à SNI, que responde à Presidência da República. Então ele faz parte aqui, junto com as Forças Armadas, né? E o Itamaraty, do que a gente chama de comunidade, ou sistema de informações da ditadura. E isso, com certeza, é um tipo de esquema que vai ajudar a gente a compreender e a buscar novos arquivos, se a gente quiser dar continuidade e aprofundamento, às vezes, a um documento específico que a gente encontrou. Agora, sim, para concluir de verdade, alguns tipos de análise que a gente pode fazer com hemeroteca, com Cian, entre outros, né? Primeiro é uma abordagem serial, que é estudar um objeto ao longo do tempo, coisa que a gente fez, né? Pegar o Departamento de Ciências Sociais. Então a gente vai pegar esse objeto e analisar ele ao longo de várias décadas, né? Aí é preciso, primeiro, que as fontes sejam minimamente homogêneas, né? Hoje a matéria é de jornal. Mas é coluna, reportagem, é matéria de jornal, é minimamente homogêneo, né? É isso que importa, representando o mesmo tipo de informação. As fontes devem ser massivas, né, contemplando uma ampla parcela da realidade que a gente quer cortar para análise. Muitos documentos encontrados no CEN permitem esse tipo de análise, como memorandos, correspondências de um órgão, documentos de censura prévia do setor de divisão de diversão, eventos, da SI. E a hemeroteca pode analisar também a abordagem de um jornal sobre um determinado assunto, selecionar um tipo de coluna, um tipo de reportagem especial, etc. Né? A gente pode usar a abordagem relacional também, que é buscar identificar os vínculos relacionais, sociais, comerciais entre diferentes elementos que a gente vai estar escolhendo ali. Então, Departamento de Sociologia é financiado pela Fundação Ford, aí sai lá um edital no jornal. Opa, então sei que a Fundação Ford está financiando, a gente vai conseguindo fazer uma técnica de bola de neve, né? Então, vamos fazer aquela teia, né? Rede de conexões. Nosso mestrado foi financiado pela Fundação Ford, né? Foi criado pela Fundação Ford. Assim como em Minas Gerais, o IUPERJ também, o IESP, o IUPERJ. Inclusive amanhã vai ter o Luiz Augusto Campos que vai falar especificamente sobre o caso do nascimento, né, do projeto de memória da IESP, o IUPERJ, que está intrinsecamente associado à Fundação Ford. Exato, né? Então permite criar essa rede aí de sociabilidade estabelecida entre uma instituição e outras, né, financiadores, interesses diversos. A gente pode fazer a posopografia, que consiste na coleta e análise de dados bibliográficos de um grande número de indivíduos para criar um perfil coletivo, que a gente fez isso por meio do Lattes, por meio da hemeroteca e do Cian. Então essas informações ajudam a gente a entender dinâmicas sociais, culturais, políticas, acadêmicas, né, em diferentes períodos. E a gente pode fazer também busca nominal, que é apenas buscar o indivíduo ali nominalmente, um grupo, uma organização, o evento ou termo específico, para construir as trajetórias coletivas ou individuais do que a gente quer pesquisar. A gente pode fazer o estudo de um caso específico, pode ser bem restrito, né, e sempre buscando cruzamento de fontes. Pesquisa pontual, que é só uma informação muito pontual sobre esse professor, sobre esse acontecimento. Claro, a gente vai também sempre
permitir análise do discurso e análise do conteúdo do que está sendo colocado ali, né? Eu acho que eu concluo por aqui, se não tiver mais alguma pergunta, né? Espero ter contemplado aí as dúvidas, os questionamentos de todo mundo e vou passar para o camarada Denis. Todos me distraem? O Sérgio Moro. Vocês vão ver esse cara. Você faz bem pensou no Sérgio Moro. Temos uns 15 minutos. 15 minutos, tá? Pronto. Desculpa, meu camarada. Tranquilo. Muito bem, gente. Boa tarde. Se a gente concluir aqui, você vê que a gente tem umas abordagens bem complementares, né, sobre o nosso objeto de pesquisa, que foi a memória da sociologia. Aqui. Cada um usando uma técnica diferente, a gente misturou elas ao longo de todo o processo. Né? E um pouco a parte que nessa oficina aqui me coube, que é uma coisa que eu fui me especializando com o tempo também, é nessa questão mais técnica da análise da raspagem de dados mesmo na internet, da análise de grandes bancos de dados, de como a gente trabalhar com esse tipo de informação programaticamente, né, com programas mesmo. Então acho que nosso objetivo aqui nessa oficina, nesses 15 minutos, Sadi, já falaram muito de você aqui, né? A causa de quê? Ah, muita coisa. Depois a gente chama. Eu estava olhando o outro lá. Ah, que legal. bacana. Sim. Bom, nosso objetivo aqui não vai ser, claro, ensinar a fazer todo esse processo complexo, é muita informação condensada, né? Mas eu acho que seria interessante pelo menos mostrar qual é o caminho que a gente começa a entender como isso é feito e mostrar também que não é um bicho de 7 cabeças, né? É uma coisa que a gente pode, não é uma coisa só do pessoal da informática, né? É uma coisa que a gente pode e deve dominar para a gente produzir bem as nossas pesquisas, fazer boas análises e com um conjunto grande de informações que a gente pode capturar por meio dessas técnicas. Esse conjunto de slides aqui, ele é bastante específico do nossa fase 2 do projeto, que foi quando a gente se debruçou sobre os currículos Lattes do corpo docente e ex-docentes aqui do programa de pós-graduação. Então esses currículos eles estão todos disponíveis lá na plataforma, evidentemente, mas na época a gente tinha 2 caminhos, né, que nós poderíamos ter seguido. Um era a gente acessar currículo por currículo e copiando as informações na tabela, né? Mas nós percebemos que os currículos eles eram disponibilizados pela plataforma na época num formato XML, que é um formato fácil da gente trabalhar programaticamente. Então nós desenvolvemos os programas para extrair todas essas informações dos currículos e montar as tabelas que hoje compõem a nossa base de dados que está no site. Então aqui nesse período nosso, acho que a nossa ideia, nosso plano de voo nessa oficina é falar um pouco sobre os diferentes formatos que a gente pode encontrar de dados circulando na internet, que a gente pode capturar, às vezes então tão evidentes assim, e falar um pouquinho sobre como a gente se aproxima desse desafio de fazer a raspagem num contexto em que as informações não vão estar ali disponíveis para a gente fazer esse tipo de levantamento. Como a gente está vendo aqui no Cian, na hemeroteca, que é diferente do Scopus, do Web of Science, tal, que já tem uma API para fazer isso, mas essas ferramentas não, é documento por documento, a gente vai lá, busca, clica cada um, né? Então ali não está, ele não está te disponibilizando, não está te franqueando esse acesso. Cara, você quer ver tudo, veja tudo. Ele não está fazendo isso contigo. Então a gente tem que apelar para um pouco essas técnicas de raspagem, que é pegar do que está na página lá, tentar extrair o que é relevante para a gente e montar uma base de dados numa planilha ou qualquer outro formato que vai ser útil para a pesquisa futura e para fazer a referência e o cruzamento disso também. Então vamos lá. Primeiro aqui a gente vai tentar um pouco abstrair essa ideia de base de dados. A gente é muito acostumado com essa questão da planilha do Excel ou do Google Sheets, né? Quer ver a planilha, ali para nós é ótimo, né? Mas a ideia de uma base de dados ela pode ser abstraída simplesmente nesse diagrama aí, né? Uma base de dados é um conjunto de objetos que cada objeto tem algumas propriedades, né? Então essas propriedades podem ser diversas, as propriedades têm nomes, né? Então as propriedades definem o objeto, né?
vocês vejam que quando a gente pensa numa tabela, a gente pensa cada objeto numa linha e as propriedades nas colunas, mas isso não necessariamente precisa ser uma tabela. Você pode representar as propriedades do objeto de diferentes maneiras, e aí você tem que levar em consideração quantos dados você vai ter, qual é a facilidade de acesso, se vai ser uma coisa estática que você montou e vai ficar lá, ou se você vai precisar ficar atualizando o tempo todo, né? Por exemplo, monte uma tabela. Aí você está lá há 2 anos da sua pesquisa e você descobriu que a sua tabela está faltando uma informação. O que você faz? Você vai adicionar uma coluna e voltar naquelas 200 linhas lá e preencher tudo de novo, né? Então a tabela tem um pouco essa limitação aí, que a gente vai ver um pouco como superar com outros formatos e o mais especial que é o tal do XML. Aqui no nosso processo da pesquisa no Lattes, foi aqui que a gente anotou o que a gente queria armazenar de cada docente. E acho que aqui não está, aliás, nem exaustivo, né? Nós estamos pegando muito mais coisas. Sempre, né? Então, todas essas informações aí que são acessíveis pelo Lattes, né? A formação acadêmica, a quantidade de publicações, né? Então, tudo aí que a gente foi anotando, o que a gente queria, né? E aí nós fomos refletindo, bom, como que a gente vai armazenar isso? Como nós vamos armazenar? Primeira opção, como estava dizendo, a gente fazer nessa tabela, né? Vamos planilhar tudo, botar nas planilhas e aí com isso a gente vai conseguir ter esse acesso. Só que aí gera várias complicações. Uma é que você pode ter um objeto, no caso um docente, que tem atributos que o outro não tem, né? Você pode ter um docente, vamos supor, que tem 2 pós-doutorados e um não tem nenhum, né? Você pode ter um docente que tem 30 artigos, ou tem 20, né? Então, como é que você lista tudo isso na tabela? Você vai ter que criar um monte de coluna vazia, que para a maioria dos objetos não vai ter atributo nenhum, né? Você acaba tendo uma tabela muito extensa, uma tabela esparsa, que a gente chama, tabela que muitos campos não têm informações, né? Aí a gente elimina daí a principal vantagem dela, porque a principal vantagem da tabela é que é isso, é intuitivo, você olha e você vê, bate o olho e você vê o que você quer, né? Mas se você tem uma tabela dessas, que tem 190 colunas, né? E 1 milhão de linhas, aí você já não tem mais essa vantagem quando você está trabalhando com a tabela, né? E esses casos são reais, dados do TSE, né, que são 4 milhões de linhas para cada período eleitoral no Brasil. Dados do SUS, que são 230 colunas numa tabela. Né? Então, esses casos que a gente está interessado quando a gente vai tentar trabalhar mais programaticamente. Isso aqui é uma referência também, é ainda nesse campo das tabelas, mas eu quis colocar porque é uma coisa que a gente encontra muito nas nossas pesquisas, né, que é esse tal do formato CSV, que o Matheus colocou aqui um pouco, né? Nós vamos baixar um monte de arquivos CSV do IPEA, do IBGE, do TSE, do SUS, né? Nós vamos baixar um monte de arquivos CSV. Por que eles são arquivos CSV? Bom, primeiro, o que é um arquivo CSV? É basicamente uma tabela, né? O CSV ele vem desse termo em inglês, né? O Comma Separated Values, que são valores separados por vírgula, né? E aí cada linha é uma linha da tabela e cada valor separado por vírgula é uma coluna da tabela. Então ali você tem. Do Sérgio Tavolari, o mestrado dele foi na Unicamp em Sociologia, São Paulo, entre 95... Aí tá vendo que ali tem os campos em branco já. São campos que não tem nesse caso dele, mas que tem nos outros. Entre 95 e 98, ali o título da tese dele, né? Então, quando a gente baixa esse tipo de arquivo, ele é basicamente uma tabela, tanto é que você pode abrir ele no Excel, pode abrir ele no Sheets, desde que ele não tenha um número excessivo de informações, porque senão a memória desses programas não aguenta. Você tem que ir para o programa de novo, né, para a programação. Então, mas é um formato interessante, porque quando a gente vê, e vamos baixar, estou lá no site do DataSUS, eu quero acessar os dados de saúde, aí vai estar lá um CSV para mim. Aí a primeira coisa, eu vou baixar e vou clicar nele lá, o meu computador não vai saber o que fazer com ele. Né? Ou vai tentar abrir no Excel e vai acabar com o programa, né? Ou comer a memória do seu computador e pegar fogo. Então, pra gente não assustar, bom, isso aqui é uma tabela, né? Só que como ela é muito grande, eu sei que por aqui não dá, aí vou tentar buscar outras formas de a gente tentar acessar essa informação. Então, são os formatos de base de dados tabular, que a gente fala, né? Aí tem uma segunda categoria de formatos, que são bases de dados hierárquicas, né? Que é o tal do XML, o Lattes usa, Scopus usa, o Web of Science usa, enfim, uma infinidade também de outras fontes de informação usa
essa base de dados hierárquica e de fato, ela é a moeda mais corrente de transações entre websites na internet. É nesse formato aqui, de hierarquia, né? E você pode pensar nele, numa analogia, como um sistema de pastas, né? Então, os objetos aqui, eles têm atributos que são pastas dentro deles, né? Não são colunas numa tabela, tem atributos que são pastas e cada um desses atributos pode em si ser outro objeto que tem ainda outros atributos dentro dele. Então, vocês podem ver aí que nós estamos falando, isso aqui é do Lattes também, né? Então, o docente, Ricardo Fest, né? Ele vai ter a pasta da graduação dele, que vai ter todos os dados de onde ele fez graduação. A pasta do mestrado, que vai ter todos os dados. Aí nós abrimos a pasta do doutorado ali, vai ter outra pasta instituição, outra pasta UF, né? Vai ter uma pasta sanduíche, uma pasta trabalho final, que vai ter o nome do trabalho final, uma pasta sanduíche, que vai ter onde ele fez o doutorado sanduíche dele e em qual país, né? Qual instituição e qual país. Então você vai encaixando pastas dentro de pastas e outras pastas e aí no final você deixa tudo organizado de uma forma hierárquica. E a vantagem a desvantagem desse modelo é que a visualização dele é mais difícil, né? Você não vai bater o olho numa tabela e vai falar, bom, tá aqui as informações, tá? Você vai pensar mais em ir navegando pelos dados. Deixa eu abrir essa pastinha aqui, deixa eu ver o que tem dentro dela, né? Deixa eu agora pular para essa outra pasta, né? Então você usa muito isso, é uma desvantagem da visualização não ser fácil. Mas, por outro lado, ele é uma forma muito dinâmica de organizar os dados. Porque se eu quero adicionar uma pasta só para esse docente, eu adiciono uma pasta só para esse docente. Eu não preciso abrir uma coluna nova na tabela para adicionar a informação que vai ter só para ele, que vai estar lá a coluna vazia para todos os outros, né? Então, ele é um formato muito dinâmico e muito fácil de você ir montando e encaixando isso de forma dinâmica. Então ele é muito mais utilizado para fazer essas transações na internet do que, de fato, o CSV ou a tabela mesmo no Excel. Quando a gente baixa, já são bases de dados consolidados, né? Tipo assim, o IBGE publicou uma pesquisa e os dados estão aqui, né? Esses dados não vão mudar mais, vão ser isso, porque na próxima pesquisa já vai ser outra tabela, né? Esses aqui é muito mais utilizados para dados que vão sendo atualizados, como o currículo Lattes, que vão sendo atualizados constantemente. Isso aqui aí são formatos de base de dados hierárquicas. Aí esse aqui é um exemplo de base de dados hierárquicas que a gente encontra no Mac também, que é o tal do JSON. Não vamos entrar muito nele, só um exemplo aí para ver como ele funciona, a hierarquia dele, né, de pastas, dentro de subpastas, só num formato de notação. Se vocês virem um documento JSON aí nas suas pesquisas, é um arquivo de texto, gente. Muda o nome dele lá, renomeia ele e troca o JSON no final para .txt e vocês vão abrir no bloco de notas. Não sabia disso. Pois é. Então, você vai abrir Então dá para pegar uma coisa em JSON, transformar em TXT e depois abrir no Excel também. O Excel não vai saber abrir, né? Mas você vai poder abrir no TXT e ver uma estruturazinha dessa lá dentro, né? Que é um formato de pares de chaves e valores. Então, ali, nome é uma chave. Qual que é o valor da chave nomes? Um outro objeto que tem nome completo, que tem sobrenome, né? Sobrenome é uma chave que o valor é fest, né? Então, as chaves podem ter valores e os valores podem ser outros objetos com chaves e valores, também nesse estilo hierárquico. E o outro formato, que é o mais corrente, que a gente usou no Lattes, que é o tal do XML, né? Tem essa mesma pegada da base de dados hierárquica, né? E ele usa essas tags, que são esses nomes entre símbolos de maior e menor, né? Que indicam qual que é o nome daquele atributo. Então o atributo curso vai estar entre tags curso e aquilo lá vai estar dizendo, bom, isso aqui então é um curso. Se eu quiser abrir uma pasta curso, vocês podem ver aqui. Se eu quiser abrir uma pasta curso, aqui tem a estrutura de pastas de um lado, como a gente representaria, como pastas e como que ele fica no formato XML. Você tem uma pasta docente, que tem uma pasta nome, que o valor é Ricardo Fest. Tem uma pasta graduação, que tem uma subpasta instituição, que o nome é Unicamp, né? E aí uma subpasta UF, né? E se vocês virem, inclusive, um arquivo XML, pode fazer a mesma coisa. Eu nomeio ele para TXT e abre no bloco de notas. Vai ser bagunçado, vai ser daquele jeito lá que o Matheus mostrou antes, né? Vai ser aqui TXT com valores espalhados
para tudo canto. Mas não é uma coisa feita para a gente ver, é uma coisa feita para o software entender. Né? Mas, enfim, dá para a gente abrir dessa forma e dá para a gente visualizar sem problemas no TXT também. Bom, aqui são algumas coisas mais avançadas, XML, sem isso eu vou passar muito por isso, mas que as pastas podem ter atributos dentro delas, como aqui uma pasta 22. quando você publica um artigo. Isso aqui foi do Scopus, acho. Né? Então você tem um artigo no Scopus, você baixa ele em XML e ele vai estar lá com várias palavras-chave. Né? Então você tem uma pasta que é o grupo das palavras-chave e você tem uma pasta palavra-chave que está em francês. Outra palavra-chave em francês, você tem uma palavra-chave em português, uma palavra-chave em inglês. Né? Então você pode marcar que essa pasta dá mais significado para pastas dessa forma. Né? Mais um exemplo do XML também, que esse aqui é extraído do currículo, que é a forma como o arquivo vem para você. Nesse caso, no caso, quando a gente podia fazer isso, né, com o lápis. Outros exemplos também, que vai os idiomas, que quando a gente anota lá no nosso lápis, os idiomas que eu falo, né, armazenado desse jeito aí, uma pasta em idiomas, outra pasta em idioma e todos esses atributos da pasta, descrição, proficiência, né, tudo isso você vai acessar dessa forma lá. Vou passar mais rápido aqui, então essa é uma visão geral de como o XML funciona. Toda essa estrutura aqui, você pode dar o nome que você quiser para essas pastas, né? Você tem que sempre, só que você não pode ter pasta solta, você pode ter sempre uma pasta dentro da outra só. Você tem que ter uma pasta sempre raiz, que ela abre e fecha lá embaixo. Né? Assim, quando você coloca o maior e menor em uma barra na frente, você está fechando a pasta. Então, essa é a sintaxe do arquivo. Então, esse é o XML. Por que é tão interessante para a gente quando a gente fala do XML? São duas coisas. Primeiro, porque os dados vão vir dessa forma, muitas das vezes. Né? E segundo, porque entender isso aqui é o mais crucial para a gente começar a se aproximar da ideia de raspagem de dados. Né? Se a gente, eu até peguei um exemplo aqui, que isso aqui é especial para mim, porque foi o primeiro robô que eu montei, foi em cima desse aqui. Repositório de tese de dissertações do Departamento de Sociologia da UNB. Eu aprendi a fazer um robô para limpar isso aqui. Em cima desse site aqui, né? Então, beleza, eu abri lá o repositório, que está nesse endereço, repositório.und.br, né? Aí eu vou navegar lá até me aparecerem as teses de dissertações do PPG-SOL, no caso aqui do Departamento de Sociologia, e vai me aparecer essa listagem aí que vocês veem lá, tem 314 teses de dissertações registradas no repositório. Eu falo, beleza, então... Beleza, isso aqui é o que eu quero entender isso aqui, eu quero puxar essas fontes de dados, eu quero puxar esses dados aqui. Eu vou lá e clico em um desses arquivos aqui, clicar em um desses links aqui. Aí vai me aparecer uma descrição bem interessante, o título, né, o autor, orientador, que é o Sadi. Hoje é sobre o Sadi. É sobre o Sadi. Esse é do Samuel Costa, o trabalho dele. Samuel Costa, que foi defendido em 24 de julho de 2023. Sobre terceirização. Isso, com esse título, aí tem tudo. Eu falo, ótimo, toda a informação que eu preciso está aqui, mas tem um problema, tem 314 entradas. Como é que eu faço para mim puxar todas elas e às vezes fazer o trabalho de correlacionar as palavras-chave de cada um? Quantos orientandos cada docente teve, se a gente fosse fazer igual eu estava fazendo, temas das teses de dissertações, né? Como elas se dividem, quem tem mais temas, né? Quantas estão na violência, quantas estão na segurança pública, quantas estão na cultura, quantas estão no trabalho, na sociologia do trabalho, né? Então eu não quero fazer uma análise desse aqui especial, quero fazer uma análise de todos eles. Então, como é que eu me aproximo disso? Aí a primeira coisa é que esse site, da maneira como ele está aparecendo para mim, ele está aparecendo para mim, que sou o ser humano dele. Né? Se eu quero raspar isso aqui do site, não sou eu que estou acessando essa informação, é o programa, é o software. Então, o que vai aparecer para o software é o que eu tenho que entender. Né? Você vai falar a língua do software. Mais ou menos. E o que vai aparecer para o software é uma coisinha chamada HTML, que é um formato HTML.
e que é um XML especializado. Então, se a gente entende o XML, você entende como é que faz o HTML. Né? Então, a importância da gente trabalhar com o XML, as páginas de dados? Estou tentando jogar na tela. Ah, boa. A importância da gente trabalhar com o XML, tanto para acessar os dados, quanto para fazer a raspagem. Porque aí nós vamos trabalhar com HTML. E olha só, um site HTML aqui. Lembra que eu estou fazendo isso também para a gente não ter medo dessas coisas, né? Isso aqui é um site HTML, gente. Vocês veem que é um XML. Né? Ele é um XML. Ele está mostrando ali uma página que tem um título, né? Que tem um cabeçalho, que tem uma tabela e que tem uma referência. Né? Ele é um XML especializado, né? Onde aqueles elementos que ficam entre o maior e o menor, né? Eles têm que ter nomes específicos. No XML eu posso dar qualquer nome, docente. Então eu criei uma pasta docente. No HTML, quando a gente abre a página, ele só pode ter alguns valores. Ele tem que ter uma pasta lá que tem um valor HTML, que vai ser a raiz de tudo. Ele vai ter que ter uma pasta lá que vai ter o valor head, que vai ser o header da página. Tem que ter outra pasta que vai ter o valor body, que vai ser o campo. Tudo que vai estar na página vai estar dentro desse body aí, né? Então ele é um XML especializado. A gente só tem que... E quando eu vou aproximar, beleza, estou naquele problema do repositório. Eu quero fazer a raspagem disso, né? O que o meu programa vai interagir não é a página da maneira como eu vejo ela. É um documento nesse formato aí. Que eu posso fazer do mesmo jeito. Eu posso baixar e abrir no editor de texto, no bloco de notas. Mudo o formato de HTML para TXT e abre num bloco de notas. E aí você vai contar para o software onde encontrar as informações que você quer dentro dessa estrutura, né? Porque querendo ou não, né, Denis? Isso que você está mostrando, essa tela preta, que para a gente das ciências sociais assusta, no fundo é um sistema de pasta, é uma pasta dentro da outra, é uma pasta dentro da outra. E quando você faz a raspagem, né, isso que a gente chama de raspagem, é para você falar para o código, para o programa e para o robô, né? Olha, eu quero essa pasta aqui. Então pega essas 200 páginas, né, e busca em todas elas essa informação, que no caso, vamos supor, o orientador. Isso, por aí vai. Então isso aqui é naquele espírito, né, pra gente só entender como que a gente se aproxima desse tipo de coisa, né, mas ficou pequeno pra caramba, esse feito aqui. Então aqui eu abri a página real mesmo, né, uma foto, é a página real que está aberta, né, que meus amigos respondem, né, aqui. Abrir a página real, né? Eu quero garimpar isso aqui, eu quero raspar essa informação de todos os 300 e tantos documentos que tem lá no repositório da UNB, né? A forma como a gente pode visualizar isso, todos os navegadores, eles têm uma ferramenta, assim, que eu usei é o Firefox, eu acho que o Chrome tem também, né? Todos eles têm uma ferramenta aqui que é... Mas é uma ferramenta que se chama Web Developer Tools, né? É só desenvolvimento web. Tem que comprar uns outros. Pois é, deixa eu tentar aqui, porque está difícil aqui ainda. Estou personalizando. Ele deu o zoom, gente, mas ele deu o zoom só na página, não deu o zoom aqui em cima. Eu já vou mostrar. Mas é ferramentas de desenvolvimento web, Ferramentas de desenvolvimento web. Aí eu abri ela aqui lá. Todos os navegadores têm isso. E tem um inspetor aqui que ele vai mostrar, tá vendo aqui? Nossa, ele aqui vai ficar maior os snacks. Acho que se der o zoom, vai, não é? Ai, hoje. Pronto, ó. Tá vendo que isso aqui é interessante porque o que eu fizer para garimpar essa página vai estar vendo isso aqui. Ele não está vendo isso aqui que eu estou vendo na tela. Isso aqui é o que o meu navegador pega esse código aqui, esse documento, né, em HTML, e transforma nessa visualização bonitinha que a gente está vendo, que vem separadinha, né? Mas aí eu quero garimpar, eu tenho que olhar para esse aqui que está aqui do lado, né? Então, aí vamos supor, eu quero garimpar, vamos lá, eu quero achar onde é que está o campo do título aqui, né? Aí eu vou vir aqui, e aqui o título, ele me mostrou que ele está numa pasta chamada TD, que tem esse atributo, e que está aqui o valor dela, o título. Exatamente aqui.
Esse é o caminho para chegar na pasta título. Título, exatamente. Título da tese de doutorado. Aí, quando eu escrever o meu garimpador, né, quando eu for pensar que eu vou usar um programa que faça isso, né, eu tenho que dizer para ele onde achar essa informação. E a maneira de achar onde eu vou achar essa informação é passando por esse processo aqui, entendendo que isso aqui não é um bicho de 7 cabeças, é só um monte de pasta, uma dentro das outras. A maioria daquilo, inclusive, eu nem tenho, e que tá aí, né, mas eu sei que a informação que eu quero está dentro dessa aqui. TD, que tem esse atributo aqui da classe, e está aqui o valor que eu quero. Está aqui o valor. Então eu vou atrás desse tipo de informação no site para escrever o meu programa código que faça, para escrever o código que faça essa limpagem aqui. Então, depois que a pessoa estuda essa matriz, né, de pastas, você vai desenvolver um código. Né? E aí tem isso que o Denis falou também. Aí você vai estudar um pouquinho de HTML, um pouco de XML para entender como esses códigos funcionam, aprender a desenhar um código e dizer para o programa: olha, o caminho para as informações que eu quero é esse aqui. Então a pasta, nome do professor é tal, a pasta, nome do trabalho é tal, o ano de publicação é tal, a editora, se for um livro, algo assim, é tal. Né? Ou seja, o código é a linguagem que você vai conseguir comunicar com a máquina para dizer para ela onde no site tem as informações que você quer. E aí, ao fazer isso, você raspa as informações. E aí você vai ter e esse aqui, para finalizar, para mostrar que não é difícil, mesmo pode assustar, mas não é difícil. Esse aqui é o robô que faz o download de todos aqueles dados. Esse aqui, que eu fiz aqui enquanto o Matheus estava apresentando, inclusive. Qual o nome desse robô que você criou? Esse eu fiz aqui enquanto o Matheus estava apresentando. Programa. Aí eu estou usando uma linguagem de programação que chama Python. Aí, usando Python. Tem Python. Nós estamos tentando abordar muito esse negócio das linguagens para trabalhar com esses grandes volumes. Né? Se não dá tempo, eu sei o que eu faço. Né? Então, você tem usado muito o R para fazer análise estatística. Agora, o RSED ele é bom para isso. Ele faz análise estatística, ele carrega dados, ele correlaciona. Né? Se você for investir um tempo para aprender Python, você faz todo o resto. Né? Tudo que você quiser, na verdade, com Python. Inclusive esse robô, que rapidinho ele já faz o download de tudo que a gente quiser. Se eu só carregar ele aqui, como é que chama ele? Tá. Bom. E aí ele já carrega tudo numa tabela, que vai ser essa tabelinha que nós temos. Se eu conseguir, com certeza qualquer pessoa consegue. Exato, e é importante dizer, para fazer os dados do projeto Memória, o Denis ensinou cada um de nós a fazer o básico desses códigos. Em uma semana, cada um aprendeu e conseguiu fazer os códigos. Aquele robôzinho que eu fiz gerou essa tabela aqui já. Com 2 aulinhas o Denis conseguiu mostrar pra gente como desenhar o código. Então todo mundo é capaz de aprender. Então aquele robôzinho fez essa tabela no tempo de 4 segundos. Você pode dizer qual é o conceito aqui? Que são as 20 primeiras, eu peguei só as 20 primeiras para as dissertações no repositório, que estão lá no repositório do Departamento de Sociologia. Eu nem peguei todos os campos, eu peguei só orientador, autor, data e título. Então são as 20 primeiras que aparecem, né? Então, esse aqui é o Excel, aí eu abri no Excel a tabela, que aí eu quero visualizar. Aí eu abri no Excel, né? Peguei o robôzinho, garimpou tudo aquilo e foi acessando página por página. Eu disse para ele onde eu quero achar a informação daquela pasta PD, e eu falo, pega o dado que está nessa pasta. Ele acessou a página, pegou o dado e botou numa escritoria para mim. E a partir disso você consegue ver, por exemplo, como que um campo do conhecimento evoluiu com o passar do tempo. Por exemplo, o Sadi, nos anos 70, ele orientava teses no perfil mais X, depois nos anos 80, talvez Y, 90, terceirização, hoje em dia uberização e tudo mais. Você consegue ver como que um pensamento intelectual de um campo acadêmico vai se modificando no tempo, a partir de um instrumento que dá, de forma até quantitativa, né, sistemática, um dado. Por isso essa agenda de sociologia digital, raspagem de dados é tão importante hoje em dia, né? E é um campo de atuação extremamente profícuo também para as ciências sociais. E nesse caso aqui é um objeto bem interessante, são as teses e dissertações defendidas em programa. Você tem estudos sobre isso, e está tudo lá no repositório desde 2006. Daria uma boa tese, sim. Uma boa tese, não?
Deixei. Então, esse é um objeto interessante, é fácil de raspar ali, né? Dá pra gente entender bem como funciona. Claro, tem muita coisa que fica meio nebuloso na explicação, mas são muitos conceitos, mas a gente se aproxima dessa forma. Entendendo como que a página vai estar organizada. Essa é a ideia das tags, das pastas, dentro de subpastas, e a gente parte para dizer aqui que eu quero informação, constrói o teu robô para fazer isso. Exato. Você só vai dizer para o robô, né? Bem, são pastas dentro de pastas, vai só escrever as pastas. Então, você vai passar, eu quero que você entre nessa pasta raiz. Dentro dessa raiz vai ter a terceira pasta X, uma terceira pasta X, dentro dela isso. Então, aí eu quero que você pegue esse termo e coloque na planilha. Essa é a ideia central. Quando a gente abre a página, a gente não sabe que está organizado desse jeito. Mas é desse jeito que está organizado. E todo o material que a gente fez as páginas, todas as bases de dados que a gente construiu a partir dos currículos Lattes, dos professores que fizeram parte da história do departamento, está disponível no site. Então todos nós aprendemos a desenhar os códigos, fizemos a raspagem e colocamos no site. Então cada um de vocês, é só entrar lá em Memória da Sociologia da Universidade de Brasília, no nosso site vai ter uma área lá de bases de dados e você consegue baixar e aí fazer um estudo só sobre a sociologia do trabalho, ou sobre o debate de gênero, ou sobre qualquer outra coisa. Então esse material dá para vocês e é para vocês trabalharem com isso, né? Quem quiser trabalhar com história das ciências sociais, é para o público que o nosso projeto serve, né? Para que a gente produza conhecimento sobre a história da nossa instituição. Então, finalizando, né, a nossa oficina, eu sei que é muito mais plantar sementinhos, como eu falei, do que exatamente ensinar a cada um a fazer. A gente fica à disposição para depois começar com quem quiser, ou então ensinar de uma forma mais detida, né? O Denis aqui, cara, esse cara ensina tudo pra gente, ele é um herói, né? Então a gente fica à disposição para isso. É importante dizer, vai acontecer agora o lançamento do livro, que é este livro aqui, A Sociologia da UNB. Para fazer esse livro, a gente subsidiou cada linha de pesquisa do departamento com esses dados raspados da plataforma Lattes. Então a gente mandou para o pessoal que escreveu um capítulo sobre linha de teoria, todas as publicações da área de teoria. Para quem escreveu uma linha sobre gênero, a gente mandou todas as publicações de gênero, de cada professores. Então, para que os professores pudessem fazer um livro, né, um capítulo de livro mais embasado, que conseguisse capturar a história, né, e tudo mais. Então, esse livro que vai ser lançado agora, exatamente agora aqui no Hall do Wix, e depois tem coffee break, vinhos e coquetéis e tudo mais, então vale muito a pena também. O livro condensa, digamos assim, esse fruto de um trabalho que começa com isso, com o Denis ensinando a gente a operar com códigos, fazer as páginas de dados e depois oferecer para o departamento informações que permitissem aos professores sistematizar, organizar um pouco da história das suas linhas de pesquisa. Então, convido todos vocês agora para a gente ir para o hall e assistir ao lançamento. Tem uma...